Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Eu sou o Samuel Lopes. E eu sou o Fábio Yamamoto. E hoje a gente tá aqui porque vocês vão ter um esquenta. Isso mesmo, o que vai ser esse esquenta? Conta pra galera. A gente vai ver os melhores momentos da primeira temporada do ChecksCast. E vocês sabem por quê? Porque a segunda tá no forno, tá quentinha, tá maravilhosa e tá chegando por aí. Não perde porque tá simplesmente incrível. Vocês não têm ideia dos nomes que estão chegando por aqui. Mas até lá... Bora compartilhar, curtir, assistir. Vamos lá, galera. E um ótimo episódio e um grande beijo. A rede social, amigo, é prova contra você mesmo. Eu entrei com uma ação requerendo uma doença ocupacional por causa de problema na coluna. Aí o juiz falou assim, doutor, eu vou desbloquear então a defesa para a senhora manifestar. Quando eu olhei fotos de Instagram e Facebook, o cara lá pegando peso. 1.000 quilos nas costas. Fazendo campeonato com amigo. Nossa. Quem pegava mais peso. E hoje as pessoas acham que já vai abrir um negócio ganhando dinheiro. E igual que a gente vê advogados que ostentam, as pessoas estão achando que já vai estar lá na ostentação no primeiro mês, no primeiro ano de Fora direito. Quantos a gente não vê que são fakes, né? E o juiz não gosta que você coloque artigo, que você coloque alguma coisa, porque ele fala que ele já sabe a lei. Você tem que só escrever os fatos. Entendi. Tem funcionário que já prevê ação contra a empresa, Sim. né? Ou amigo que saiu, já entrou com uma ação contra a empresa, ganhou e já falou pra ele o que ganhou, ele já começa a pegar prova pra fazer aquela ação futuramente. Muitas empresas, às vezes, nem sabem o que estão nas convenções coletivas e nos acordos coletivos do sindicato, entendeu? Um exemplo, teve um cliente meu de Campinas, ele fez uma gravação, mas eu fiquei até com dó do cara no final ali. É um senhor muito simples, ele veio do Nordeste para trabalhar em Campinas e a pessoa colocou ele para dormir no trabalho. Então a empresa, tipo assim, é como ele não paga para morar, mas também não ganhava o trabalho, entendeu? Não ganhava salário. Então, tipo, um trabalho meio desumano, assim, Escravo. sabe? Trabalho escravo, entendeu? Aí, coitadinho, o celular dele ainda gravava, né? Porque ele não tinha condições de comprar um celular bom pra gravar. E aí ele conseguiu gravar a pessoa humilhando ele, mandando ele embora, ele não tinha pra onde ir, sabe? Tipo, ele não tinha dinheiro, como que ele ia alugar alguma coisa? Aí a gente conseguiu provar na justiça uma discriminação ali. Você defendeu ele? Aí esse daí eu defendi ele. Legal. Esse daí deu até dó dele. Imagino. Porque ele já era um senhor, sabe? Parece que a pessoa, ela usava do trabalho dele só pra deixar a pessoa morar ali. Entendi. Como é que você faz pra separar o profissional do pessoal numa situação dessa? É Porque, difícil. né? Você... Tem coisa que você pega, né? Tem Tem e às uma vezes situação... você olha lá o outro cara do outro lado, dá vontade de você bater nele, né? Dá de ir lá, né? Fazer a mesma coisa que fez com o cara. Né? Mas tem uma situação também que tem um cliente, né? Um cliente que ele tinha um valor para receber, um precatório do Estado e não pagavam para ele. Não pagava. A gente pedia prioridade, não pagava. O cara tava sendo quase morador de rua. Tipo, ele tinha um valor, tipo, uns 80 mil, assim, para receber. O juiz não liberava. A gente mostrava que ele não tinha condições financeiras, né, de se sustentar, tinha sido mandado embora do trabalho já, o juiz não liberou o dinheiro dele. Mas alegando o quê? Nada, porque ele falou assim que ele não estava na prioridade. Falei, como não está na prioridade, o cara está passando fome. Sabe, tem situações que é difícil, né? E hoje, olhando para trás, a fórmula de você ficar rico, para mim, são em 3 passos. Você precisa ter uma mercadoria que te dê lucro líquido, que tenha escala durante muito tempo. Se você ganhar muito dinheiro uma vez, não resolve. Se você tem uma mercadoria que te dê muito lucro, mas você vende pouco, você pode passar o tempo que for, você não vai ficar rico. Então, a composição perfeita para mim, e que isso eu uso no meu dia a dia em empresas, você tem que ter um lucro líquido e tem que ter certeza desse lucro líquido. Você tem que ter uma escala absurda, tipo, que nem um foguete subindo. E você tem que passar muito tempo vendendo e tendo aquele lucro. Aí você acumula riqueza. E essa, pra mim, é a receita perfeita de ficar rico. E é legal porque você passou pelo revés disso de todas as maneiras, né? Porque você achou que tinha lucro líquido lá nas lojas e não tinha. Sim. De calçado, sim. Nas lojas de calçado. Não só a questão do que você mencionou, como é que é? Então, do lucro líquido,
Da questão da sazonalidade, que você também tinha um produto que era sazonal. Sim. Então, apesar, eventualmente, dele ter um lucro um pouco maior, era um período curto que você vendia e depois ficava Exatamente. sem nada. Ou seja, teria que ter um lucro maior. Se Cada vez... reinventando toda hora Se também, reinventando. né? Não, mas no Brás é isso. No Brás é assim, você tem uma mercadoria que tá bombando de vender. Você vende 30 mil reais num dia. Tô só chutando, tá? Aham. Vende 30 mil reais num dia. Aí a temporada daquele negócio acabou. 30 mil reais na segunda-feira. Na terça-feira você vende tipo 5 mil reais. Na quarta-feira você vende tipo 800 reais. Assim, as quedas é desse jeito. Uhum. E tipo, no final da semana você tá quase dando a mercadoria pra voltar o dinheiro e não volta. Entendi. Tem que ser tudo muito... Então você já muda sempre? Isso já tá Não, planejado? não. Eu aprendi a gostar de produto Havaiana. Sabe a calça jeans? Aham. Sabe a calça jeans? Uhum. Então, desde quando calça jeans se usa? E você acha que vai usar durante quanto tempo pra frente? Tá aí a sua resposta. Uhum. Camiseta. Vai existir uma camiseta de 3 mangas? É a mesma coisa. Você vai mudar um pouquinho a roupagem e tudo mais, mas a gente tá falando de um produto Havaiana. Desde quando? Até quando? Quando você olha pra frente, não existe moda pra camiseta. Por isso eu vim também pra camiseta hoje. Que eu já tinha uma grana legal, eu vou pro Paraná, monto uma fábrica com uma proposta de um prefeito da época, e aí eu monto lá e estoura a pandemia. Cara, nessa história da pandemia, estoura a pandemia e aí eu tinha um dinheiro, mas o meu dinheiro tava acabando, porque meu custo fixo tava comendo e não tinha receita, só tinha despesa. E aí eu vendo o meu dinheiro acabar, eu falei, não, peraí, deixa eu investir em outras empresas. E aí eu comprei 9 empresas, irmão, e eu quebrei todas. Por quê? Porque todas elas não estavam no digital. Olha esse erro, presta bem atenção nesse detalhe. Não estava no digital. Com isso, eu quebrei as 9 empresas, né? Porque na pandemia, se você não podia sair e oferecer e panfletar, que era o que eu estava acostumado a fazer de marketing, como é que você se comunica com o cliente? Na internet. Se nenhuma empresa estava na internet, adivinha o que aconteceu? Me arrebentei. Não, eu fali de voltar zerado para São Paulo, cara. E aí eu volto para São Paulo e eu peço o cartão de crédito da minha mãe emprestado para eu fazer a compra de casa, porque eu tenho 30 dias para pagar esse negócio, cara. Foi assim que eu voltei para São Paulo. Isso, recente. Com isso, aí eu tentando ainda fazer uma das empresas que eu comprei darem certo, que não deu no final, eu comecei com a blusinha de 10 reais, com o mesmo pensamento. O que faz 10 anos que tá na moda e nos próximos 10 vai estar na moda, porque não quero mais montanha-russa. Camiseta. Porque... E sempre básico, então? Sempre, tipo, cor sólida, coisa assim? Não. Não. Aí a gente pega o mesmo produto e aí faz o máximo de cruzamentos que pode, né? Então a gente faz o máximo de estampa que pode, com o máximo de cor que pode. Quando você faz o cruzamento disso, 5 × 5 dá 25 de variedades, né? De SKU ali, o pessoal deve entender o que eu tô falando. Com isso daí, beleza, nasce as camisetas. E por que não, só um hiato aí, por que não as calças jeans ainda? Porque, irmão, na calça jeans, qualquer besteira que você tá falando, você fala de 500 mil, 600 mil, e eu tava duro. Enfim, não dava pra voltar. Entendi. Porque era muita grana. Agora, a camiseta, eu entendia de processos, e uma calça jeans, por básica que ela seja, ela tem 31 processos de produção. E uma camiseta tem 9 processos. Eu entendendo de processo, eu falei, não, esse caminho é mais fácil, é mais barato, e a gente começa a fazer o negócio. Vou até dar dados aqui pra vocês. Minhas primeiras camisetas que eu fiz, ela saiu pra mim a R$ 9,20. Para eu vender a 10 reais. Só que já estava a minha diluição lá dentro? Não estava. Tava assim, 80 centavos era de margem de contribuição. Assim, imagina quanto eu teria que vender para poder achar um ponto de equilíbrio nessa brincadeira. O que aconteceu nesse negócio? Eu comecei a ficar da meia-noite até umas 6 horas da manhã, de madrugada. Eu ia para casa, tomava banho, me arrumava, deixava as crianças na escola e voltava para tentar fazer uma das marcas que eu comprei dar certo. E lá começou a vender 50 peças num dia, 500 reais, aí começou a vender 100 e poucas peças, e eu era o puxador. Você sabe o que é isso, não, no Brás? Fica na rua lá, chamando a galera. Você fica com os cabides na mão e fala, moça, 10 reais, tal, não sei o que. Aí eu levava lá pro corredor. E aí comecei a vender 300 peças, 200 e poucas peças por dia. E aí eu falei pra minha esposa, cara, tá começando a acontecer, só que eu tendo que puxar e que vender. Me ajuda, vai pra lá comigo. E, detalhe, ela trabalhando em uma loja com a minha mãe já com 2 lojas hoje, nesse período, ela trabalhando de gerente pra minha mãe, e eu tentando ainda com essa marca. Acabei saindo da marca, mas ainda continuei indo de madrugada. Em um outro momento, eu falei, mãe, me permita ser um gerente da senhora?
que eu vou dar resultado para a senhora porque eu preciso fechar as contas de casa que não tá fechando. E as blusinhas de madrugada. Eu tô falando de trabalhar 20 horas por dia. Você trabalha da meia-noite até 6 da manhã, depois a loja ia até 7 horas da noite. E aí chegava, tomava banho e cama, né? Com isso daí, nasce as blusinhas de R$10 que o negócio vai começando a pegar corpo. Eu de CLT para minha mãe e a minha esposa de CLT na outra loja para minha mãe. E a gente conseguindo subir o faturamento da minha mãe. Porque a gente sabia como multiplicar dinheiro. E indo muito bem, e a nossa lojinha ali... Lojinha não, era um corredor. Era um corredor de 1,32 de largura por 9 de fundo, alguma coisa, ou 10 de fundo. O negócio começou a ir bem, 300 e poucas peças por dia, 400 peças por dia, 500 peças por dia. Porra, é R$5.000, cara. E com isso, um inquilino nosso dando trabalho pra pagar porque ele não tava muito bem. Por quê? Porque já tinha saído a época de frio e ele vendia tricô. E era um cara nota 10, cara. E eu falei pra ele, ó, você tem um contrato comigo. Agora a gente tá em outubro. Se você... tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceu ali do meio de setembro pra frente, tá? Aí, finalzinho de outubro, eu falei, ó, você tá dando trabalho pra mim. Agora é novembro. Se rodar final do ano, eu sei que em janeiro a gente já sabe o que vai acontecer com... Você não vai dar conta de me pagar o aluguel. E aí eu vou cobrar o contrato. Se você sair até na virada do mês, que era a virada de outubro para novembro, eu vou esquecer o nosso contrato, você me paga o aluguel e a gente esquece o nosso assunto e, cara, e tá tudo bem. E a gente se ajuda. Inclusive, num futuro a gente fez negócio, a gente se ajudou, né? Ficou tudo em paz. E a gente começou a colocar, em vez de no corredor, começou a colocar numa loja legal. E as blusinhas de R$10 a gente vendia até 6 horas da manhã. Por quê? Porque acabava. Cara, zerava até a última. Lembra o que acontecia com jeans? Todos os dias. Eu não tinha dinheiro para poder fabricar uma quantidade grande. Maior do que... E aí, o que aconteceu? A gente fabricando, colocando as peças lá, e o negócio foi acontecendo. A gente foi abrindo a loja cada vez mais tarde, e minha mãe quase arrancando o meu pescoço com o pescoço da Paula, até a hora da gente falar, olha, eu vou continuar, Albertoni, em uma das lojas, mas a Paula precisa sair para ela ficar o dia inteiro na loja, porque a gente já estava tendo mercadoria para ficar mais dias. E assim foi indo, beleza. Surge a parte do masculino. E eu na loja de calçados ainda. Surge a parte dos masculinos, da camiseta masculina. Eu e um ex-sócio meu, a gente monta uma camiseta masculina para vender a R$20. Saía pra gente num custo legal, porque eu sabia produzir, tinha tudo isso na minha mão. Eu produzia e cuidava da parte de gestão. Ele cuidava da parte de marketing e na parte de criação. Então era complementar. A gente começou com R$1.500. 4, 5 meses depois, a gente já estava vendendo 9.000 peças no mês. Tava devendo? Tava. Mas a gente comprava fiado, produzia rapidão, vendia rapidão, voltava e pagava os caras. E aí ia lá, comprava tecido de novo, ia fazendo o negócio acontecer. Numa dessas campanhas que a gente vendeu 9.000 peças no mês, a gente contratou alguns influenciadores. Presta bem atenção nessa história a partir de agora. A gente contratou alguns influenciadores. Quando a gente contratou esses influenciadores, fizemos a campanha, arrebentamos de vender, a gente fez um funil de venda, onde a gente jogava a galera para o site, e do site a gente ficava trabalhando remarketing, oferecendo, fazia a venda e tinha uma margem de lucro ok, legal, e o negócio foi acontecendo. Uma dessas agências, de alguns influenciadores, chegou pro Eric e falou, então, irmão, a gente está procurando influenciadores. E eu acho que você e o Tony tem um perfil muito legal. Ele na área dele e você na sua área. Porque o Eric, ele é todo bombadinho, assim, um galeguinho bonitinho, sabe? E aí você topa falar na área de romance e ele é todo galanteador. Então eu falei, meu, é tua cara. É tua cara. E aí ele conseguia roubar o selinho das meninas. Então, começou a 100 por hora, cara. E aí ele foi. Dias depois, o Eric, né, isso em Curitiba e eu em São Paulo. A gente já desmanchando a sociedade por um erro que aconteceu de produção, não de produção, mas a gente armazenou da forma errada e deu um defeito na peça, a gente teve que vender abaixo do custo e derreteu o negócio. Dividimos, e aí ele pegou, e ele falou pra mim, Tony, que a gente é amigo até hoje, aí ele falou pra mim, você precisa, os caras estão louco pra poder fazer alguma coisa com você. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu sou chão de fábrica, não enche o saco com esse negócio, não é você que gosta disso. Né, que você tava fazendo lá na rua. Não, mas aí calma, mas eu era puxador. Irmão, eu já tinha um certo jeito pra coisa. Irmão, você sabe qual é o líquido que mais dá motivação na face da Terra? Eu vou até pegar aqui, dá licença. Vamos aproveitar? Dá licença. Você sabe qual que é o líquido que mais te dá motivação e te dá mais gás na face da Terra? Chuta qual que é. Não, a água quando bate na bunda. Bateu na bunda, amigão, você tem que fazer acontecer. Mas eles já tiveram isso várias vezes na vida, viu? Conta aí. Não, eu queria aproveitar para agradecer, né, nosso patrocinador.
Minotauro Energy Drink. Eu gosto, você não tem um aí? Eu já tomei, inclusive, deles. Vamos abrir já isso aí. Dá um pra nós. É muito bom isso aí. Tem um geladinho aí? Tem gelado? Tem lá. Tem uns copinhos aqui. Eu falo aqui, a galera não acredita, depois experimenta e manda mensagem. Não, lá. é bom, eu já tomei deles. Cara, é muito bom. Eu gostei. É muito bom mesmo. E eu gosto. E aproveitar aqui também e falar do Cinemark Empresas. Ó, Você sabia que Cinemark Empresas, você pode fechar a sala de eu não cinema sabia disso. para fazer palestra, apresentação. É bem legal. Mentira. Festa dos seus filhos. Que Verdade. isso, cara? É bem legal. Que Entra legal. no site lá, fala com a Bia. Não é? Que você vai fazer um evento legal lá. Juntar Pô, lá seus cara. colaboradores um dia, fazer um evento. Bem legal. Vamos tomar um. Eu sou viciado, tenho em casa de monte. Pior que eu tenho uma Eu também cerveja em quero. casa, agora eu não tenho mais nem cerveja, eu tenho só energético. E aí, o que foi acontecendo nesse momento? Os caras, Tony, os caras estão pedindo de fato pra conversar com você. Saúde. Saúde, irmão. Saúde. Os caras estão pedindo de fato. Tô falando que é bom, pô. E aí, os caras estão realmente querendo falar com você. Atende os caras. Vocês estão me enchendo o saco. Eu falei, beleza. Vamos marca uma reunião pra mim. Ah, Tony, ficou... Eu não lembro agora, tá? O dia da semana, mas... ficou terça-feira, 10 horas da manhã. Mas peraí, deixa eu só voltar um passo aqui. Da onde eles identificaram que você tinha potencial? Porque eu tava do lado de cada mesa. Eu tava do lado de cada mesa. E eu sempre fui muito didático. Eu falei, eu preciso que vocês façam isso, porque o meu funil de venda, ele vai passar por isso, por isso e por isso. Vocês conseguiram entender? Consegui. Façam desse jeito a campanha, você, falava pro influenciador, você vai precisar falar assim, assim e assim. Tá. Então, eu entendia minimamente o que precisava fazer. E com muito bem explicado. Não precisava explicar 2 ou 3 vezes. E ele identificou que isso era uma coisa legal. Outra coisa, enquanto eles faziam campanha, estavam fazendo festa e tudo mais lá, o cara tá me acompanhando como que eu administro a empresa. Vamos fazer a parte de pagamento, processos, como que a gente faz ali. Eu gosto muito de Kanban, sabe o que é Kanban, né? Sim. Eu gosto muito de Kanban na parte de produção. E aí eles olhavam, cara, que legal e tal, não sei o quê. Então, parte de gestão, os caras olharam e falaram, o cara é bom, vamos falar sobre isso. Enfim, marcamos uma reunião, né? Vamos supor aqui que se fosse terça-feira, 10 horas da manhã. Eles em Curitiba e eu em São Paulo. Como que foi a entrevista? Como é que foi a conversa? Seria online, correto? Eles estavam na porta da fábrica. Os três sócios na porta da fábrica. Não, a gente veio pra conversar sério com você. Acho que você não tá entendendo o que a gente quer de verdade. E aí eu falei, porra, cara, o que eu faço agora? Manda subir. Beleza. A gente faz um negócio ali à mão mesmo, numa folha de sulfite. A gente faz um grupo, tira uma foto disso daí, que a gente ia fazer um teste. A gente abriu o Instagram, aí a gente gravou, tudo mais, eles foram embora. E aí ele falou, Tony, hoje é o Go Live. Abrimos o Instagram, colocamos o primeiro vídeo hoje. O vídeo de amanhã, por exemplo, o segundo vídeo, em 3, 4 dias bateu 188 mil visualizações só no Instagram. Caramba. Com o Instagram que tinha aberto... Aberto 2 dias antes. 2 dias antes. E aí, uma semana depois, a gente pega um de 500 mil de visualizações. E ele falou, o Júnior, né, falou assim, e aí, e o teste? Tá duvidando aí? Tá né? feito? Acabou a nossa conversa, né? Agora vamos pra cima. E aí eu falei, tá bom, vai. Eu só tenho 2 dias por mês, é o suficiente. Mas aqui, quando você chegar aqui em Curitiba pra gravar, a gente vai esfolar você. Eu falei, não, espero que você não tenha medo de trabalho. Eu falei, amigão, manda pro pai. Enfim, eu ia pra Curitiba e fazia as entrevistas do mês em 2 dias. Aí você faz, isso é sem exagero, tá? Você faz 70, 80 entrevistas de rua pra você ter umas 15 boas. Por quê? Eu pergunto do cara, de que você trabalha? Não quero falar. E quanto é que você ganha? Não quero falar. Porra, isso daí não vai pro ar. Eu sou educado, a gente termina a entrevista e acabou, mas não vai pro ar. E aí tem gente que, de que você trabalha? Eu faço isso. Cara, e você estudou muito? Não, eu estudei 5 anos, cara. Fiz especialização nisso. Quanto que uma pessoa entra ganhando nessa área? Ganha X. E você? Não, eu já ganho Y, mas tem como chegar a Y, a Z. Isso é uma entrevista que vai pro ar. Mas aí você tem que fazer uma porrada pra você tirar um percentual bom. É mais ou menos isso que funciona. E aí deslanchou e você não quis mais parar ou não quis porque você gostou muito ou porque financeiramente tá fazendo sentido? No começo, não. A gente passou acho que 1 ano, o canal tem 1 ano e meio. A gente passou 1 ano ali, basicamente investindo dinheiro do bolso. Só que eu sempre entendi... Mesmo com essa quantidade de visualizações? Sim.
É que paga-se muito pouco, né? Porque você tem uma quantidade forte de visualizações, então... Depende da plataforma, né? Sim e não. Vamos lá, mas aí, por mais que você tenha muitas visualizações, tem as visualizações qualificadas. Tá. Aí, em cima das visualizações qualificadas, tem o RPM, né? Que é a retenção por minuto. Tá. Então, ali as pessoas vão olhar e aí eles vão pagar 2 centavos centavos de dólar por RPM. Então, vamos falar aqui TikTok, você faz 60 milhões de visualizações mês, que são 60 milhões de visualizações mês, e aí eles aprovam 25, 30, 35 milhões vezes vezes 2 centavos de dólar por RPM, por 1.000. Então, quando você dilui isso daí, dá quanto em dinheiro para $2.000? É uma grana legal, mas para uma equipe grande como já é hoje, tipo, a conta meio que não fecha muito. Eu não tenho dúvida que eu fiz a aposta correta, porque em 2023 eu fui o meu patrocinador. E eu tinha comigo mesmo que eu não queria espoliar, digamos assim, os bens da minha família. Eu sempre tive eu falei, olha, é o hobby, mas eu não posso sacanear meus filhos, minha esposa. Então, eu não vou perder dinheiro com isso aqui. Eu preciso, no mínimo, empatar. Em 2023, eu me dei esse luxo e eu investi em mim. Nesse autopatrocinar, né? Nesse momento que te convidaram, né? Falaram, amanhã você teve que comprar o carro, como é que funciona isso? Eu não tive que comprar o carro, mas eu tive que fechar um contrato de 1 ano, corresse eu ou não. Se eu falasse assim, olha, não quero correr a próxima etapa. Não importa, paga. Entendi. Você fechou o contrato, você tem que pagar. Entendi. Porque o campeonato ele tem que existir, né? Então, senão seria muito fácil. O cara corre em uma, não corre outra. Corre em Interlagos, não corre no Cascavel, X, Y, Z. Então, eu fechei o contrato e aí, obviamente, eu me patrocinei. Mas fui correndo atrás, fui entendendo. E aí a gente começa a ver um outro mundo, que esse mundo não tem na medicina. Na medicina não existe aula de empreendedorismo, de nada dessa parte, inclusive algo que deveria ter nas faculdades. Sim, todas, né? Porque o médico, infelizmente, ele tem que correr por fora como outlier e aprender toda a parte empresarial. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma clínica que é minha, então eu também sou gestor. Sim. E se eu não estudar essa parte de gestão, eu vou ser engolido por planos de saúde, que na verdade só querem médicos baratos, protocolares, que não... Enfim, isso aí é um outro assunto. Vamos falar só de coisa boa. Né? E a gente tem que saber essa parte. A AMG me ensinou muito, porque aí eu comecei num outro mundo, que é um mundo que aí casa com vocês, que é um mundo de comunicação, de marcas, de gestão, de patrocínios. E isso foi muito bacana também para o meu crescimento como pessoa. E em 2024 a gente começou a se estruturar melhor. Aí eu tenho uma equipe, que é uma equipe de marketing. Inclusive a Flávia está aí. A Flávia coordena essa parte do marketing, não só do médico como do piloto. Mas uma equipe de filmagem, uma equipe que hoje tem drones, são realmente vários profissionais. Eu também tenho que citar o pessoal da ED, que eles são muito bons, muito profissionais. Eu sou muito franco. Quando a pessoa é ruim, eu sou o primeiro a falar que é ruim. E quem me conhece no centro cirúrgico ou na minha vida empresarial sabe que eu sou duro. Duro, objetivo, porque a minha vida é assim. Ninguém chega onde chega sem esforço pessoal. E realmente, enquanto o pessoal estava na festa, eu estava estudando. Enquanto o pessoal estava tomando cerveja, eu estava treinando. Então, eu sou duro mesmo. Mas é uma dureza pró-profissional. Então, esse pessoal da ED, eles têm que ser realmente exaltados, porque eles são profissionais. Ontem em Interlagos tinha 1, 2, 3, 4, 5 profissionais de filmagem, um com drone. Então, eles são muito profissionais e todo mundo hoje fala dos meus vídeos, que é o que já acontece na neurocirurgia. Todo mundo fala dos meus vídeos na neurocirurgia, que eu também tenho uma equipe de edição. Por isso que eu falo que é semelhante. Você vai fazendo coisas semelhantes. Eu uso a neurocirurgia, o que dá certo na neurocirurgia, na pilotagem e vice-versa. Né? O que você levou da pilotagem para a neurocirurgia? Eu levei uma parte que eu era zero conhecimento.
a parte de gestão, mas principalmente a parte do marketing. Teve uma paciente que é de Salvador, se ela ouvir, ela vai saber que é ela. A gente na medicina tem um compliance muito forte em termos de relação médico-paciente e de ética médica, então eu nunca falo nomes. E os meus vídeos cirúrgicos, hoje eu sou coordenador, por exemplo, do Departamento de Neurocirurgia Vascular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, eu dou muitas aulas no Brasil, fora do Brasil, e obviamente que nenhuma aula expõe o paciente, porque ninguém sabe quem é o paciente, só eu sei quem é o paciente, obviamente porque eu operei, mas não tem identificação do paciente. Mas eu era zero marketing na medicina, zero. Inclusive eu achava horrível fazer marketing na medicina, só que o mundo mudou. A gente está falando de um mundo de IA, estamos falando de um mundo de comunicação. Então, essa paciente para mim foi muito emblemática, porque ela chegou no meu consultório chateada. E geralmente o pessoal entra no consultório feliz. Ela estava pistola, ela queria falar uma coisa para mim. Ela sentou e ela falou assim, olha, eu nem sei porque eu deveria estar aqui. Você deve agradecer o seu irmão, porque através do Instagram do seu irmão eu consegui te achar. Você não tem Instagram, você não tem Facebook, você não tem um site, você não tem nada. Se não fosse o seu irmão para falar, porque eu entrei no Instagram dele e perguntei, olha, eu preciso falar com o Dr. Hugo Doria, que eu vi em aula, blá, blá, blá. E aí ele falou, não, o telefone é esse do consultório. Se não fosse isso, é uma vergonha. E aí eu peguei aquilo lá e falei, pô, ela tá certa, meu, o mundo mudou muito. Sim, né? E assim, o código de ética médica, é claro que ele é antigo, mas ele, como tudo na vida, a Constituição, a moral, é um conjunto de regras, a ética é um conjunto de regras que ela tem que ser acoplada àquela micro-sociedade onde você está. E isso eu comecei a perceber e comecei a mudar, e hoje a gente faz marketing com ética. Sim. E precisa ter ética. E isso aí é a mesma coisa que eu falo em termos profissionais para a Ed, eu falo em termos profissionais para a Flávia, porque a Flávia ela entendeu isso. Como a gente pode fazer marketing para o piloto, que é um monte de coisa bacana, e como a gente não pode fazer esse mesmo marketing para o médico, mas tem como fazer um marketing voltado para as aulas que eu dou, para as cirurgias que eu opero, voltado para a educação. Então hoje eu tenho fellows que me acompanham, eu sou coordenador de um hospital de neurocirurgia vascular, que é a parte do SUS, mas que me oferece essa possibilidade de casos extremamente complexos, e a parte educacional, que é muito importante, e eu gosto muito da parte educacional. Hoje mesmo eu fui convidado para dar um curso na Sociedade Brasileira, então eu também sou sempre convidado para fazer para avaliar os novos residentes que estão entrando na neurocirurgia. Então isso é muito bacana e eu gosto muito de tudo isso. Eu acho que tem uma forma realmente assim, de fazer marketing, especialmente na área médica, na nossa área também que a gente mexe, e com a finanças das pessoas também. É um assunto costumeiramente delicado. Eu acho que tem jeito de fazer divulgação, fazer um marketing bacana sem ser sensacionalista e sem apelar. Exato, né? Exato. Até porque você, por exemplo, até legal para a gente perguntar agora. Sim. Qual foi uma situação? Porque você pode falar de situações, né, dos seus pacientes que aconteceram, até para levar eventualmente para despertar, para que alguns venham atrás do seu serviço, porque pode precisar e nem sabe, né? Às vezes algum sintoma, alguma coisa assim. Sim. Mas você pode citar, por exemplo, uma situação que aconteceu e que foi impactante para você, sem mencionar nome. Exato. Né? Conta pra gente, qual foi um caso que você fala, putz, esse foi emblemático, esse foi emocionante, assim, de um tratamento que você, uma pessoa que você tratou. Esses pacientes, eu não vou falar, já aconteceu algumas vezes, mas assim, é óbvio que os casos mais delicados são sempre os que mais ficam na memória. E eu sou muito transparente com os meus pacientes. Então eu converso muito com eles antes da cirurgia, porque há pouco tempo atrás eu tive um exemplo muito didático, que é esse que eu vou trazer inclusive para vocês. Como eu disse para vocês, os tumores e as MAVs são as doenças mais complexas, porque elas exigem muito do cirurgião durante a cirurgia. São cirurgias de 12, 15, 16, 20. Eu já fiquei 34 horas em cirurgia.
E isso exige muito do cérebro e exige muito do físico. Tanto que também, como Ayrton Senna fez na época e foi disruptivo com o Cobra, eu preciso me fortalecer e o faço todos os dias, às 5:30 da manhã, para poder ter força para poder operar bem. Porque quando você está cansado, imagina você cansado. Na pilotagem é assim e na cirurgia também é assim. Se você está cansado, com dor muscular, o seu cérebro quer te tirar daquela situação e quer que você acabe a cirurgia o mais rápido possível. E aí é onde você faz o problema. Toma as piores decisões. Né? Toma as piores decisões. Então, quando você está bem fisicamente, você está bem mentalmente. E nessas cirurgias longas, é uma luta constante. Você vai sempre pushing up your limits. Jogando o limite para frente, jogando o limite para frente. Você chega naquele objetivo, você quer mais. Para quê? Para tirar o tumor inteiro. Tirar a MAV inteira. Completar a cirurgia com 100% de êxito. Então, voltando nisso aí, teve uma paciente que foi operada por outro médico e ficou tumor. E o tumor voltou a crescer. E ela é uma jogadora de vôlei. E aí ela veio conversar comigo e aí na hora eu tive essa sacada. Aí ela falou assim, doutor, mas o outro médico errou? Eu falei, não é que ele errou. Eu não sei como foi a combinação com você antes. Porque tudo tem que ser combinado. Por isso que eu estou conversando agora, inclusive, para a gente combinar. O que você faz? Ela falou, eu jogo vôlei. Eu falei, então, eu pensei um pouquinho e falei, quando você vai sacar, você pode simplesmente passar a bola para o outro lado. Qual é a chance de você errar? Não é quase zero? Mas qual a chance de você fazer um ace com esse só passando a bola? Também é quase zero. Então você vai fazer um saque pro forma. Entendeu? Ele é, digamos assim, útil, porque você não vai, perder o ponto. Mas a chance de você ganhar o ponto também, ali com o saque, é muito baixa. Então você vai fazer uma cirurgia que você vai tirar pouco, você vai mandar para biópsia, e é útil porque você vai mandar para biópsia. Mas você também não vai ser efetivo na cura do paciente. E foi aí que eu falei para ela assim, olha, essa próxima cirurgia, o que você quer para você? Aí ela falou para mim, eu quero o ACE. E isso aí é muito legal, entendeu? Porque eu também quero o ACE. Eu quero curar. E às vezes você tem que preparar esse paciente, falar, então agora a gente vai se preparar, porque você vai passar por um período difícil. Vão ser 1-2 meses, talvez, de uma reabilitação. Por quê? Porque a gente vai para o ACE, nós vamos ganhar isso aí. Nós vamos tirar o tumor inteiro e a gente vai mexer em áreas muito delicadas. Óbvio, 97% dos pacientes vão sair perfeitos e nem vai precisar desse período. Mas tem 2-3% ali que vão precisar desse período de reabilitação. E é onde nós vamos estar junto. É uma luta diária, sabe? Eu não me desligo dos pacientes. Então, se eu estou em casa, às vezes, malhando, às vezes fazendo força, vocês malham também, tem hora que a gente faz bastante força e quer sair dali correndo, né? Eu lembro daquele cara que está lá reabilitando, entendeu? E isso me dá força para fazer mais força. E isso é muito bacana, mentalmente e fisicamente. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. A Polly, ela é mãe do Gui, um menino que aos 5 anos teve um câncer. Aos 8, uma meningite. Agora há pouco tempo, a família descobriu que o câncer voltou. O câncer voltou e ele voltou na medula. Ele tá pressionando a medula e por causa dessa compressão, ele começou a deprimir o Gui. A ideia de quanto já foi investido no tratamento do Gui? Foi bastante. Alguns milhões. Só esse do México foi 600, né? O que a gente conseguiu até hoje tudo fazer pelo Gui foi com ajuda. A primeira rifa que a gente fez foi na época do tratamento oncológico que ele precisou fazer uma cirurgia. Qual foi o valor? Foi quase 100 mil. E a gente vai dia a dia, assim. Eu já entreguei o Gui pra Deus, eu já falei pra ele que a hora que ele estiver cansado, se ele quiser, ele vai. Só que enquanto meu filho estiver vivo, a gente vai fazer tudo. Se eu sei que tem um tratamento, se eu tenho um remédio, eu vou fazer. Como é que era? Conta um pouquinho, como é que era, né, antes da questão da doença, da descoberta da doença do Gui, como é que era a Polly, como é que era o dia a dia de vocês, e conta pra gente, pra você, o que é ser mãe, Polly? Eu falo que o Gui, eu fui mãe aos 25 anos, até então meu filho único, e era o que eu queria, ter só um filho. A gente é do interior de Goiás, uma cidade pequenininha, chama Itumbiara.
E até os 5 anos e meio, né, o Gui, uma criança super saudável, ia pra escola normal, nunca tinha ficado doente. Eu trabalhava e cuidava dele sozinha, assim, com meu marido, mas nunca tive babá, ajudante, assim, era só nós dois. E minha vida era ser a melhor mãe possível pro Gui. Desde que eu fui mãe, aquilo ali meio que virou uma chave na minha vida e eu falei, eu preciso ser a melhor mãe pra ele, que é a melhor mãe que ele precisa. E na época, um pouquinho antes de descobrir o câncer, eu comecei a estudar, né, educação infantil, comecei a estudar sobre nutrição, fiz o primeiro curso de nutrição, sexualidade infantil, comecei a querer ser uma mãe melhor pra ele, né, até que a gente acha que a gente tem um poder sobre alguma coisa, sobre a vida dos nossos filhos, mas a gente não tem poder sobre nada. E com 5 anos a gente descobriu que ele estava com câncer na cabecinha e mudou tudo. Mas antes ainda, e até pensando também no Gael e na chegada da Alice, o que você mais ama na maternidade? Eu amo tudo. De verdade, assim, eu amo cuidar, eu amo estar com eles. Pra mim, nunca foi, assim, um sacrifício. Tipo, acordar de noite, dar um banho, brincar. Eu amo ser mãe. Eu falo que... Acho que eu nasci pra ser mãe mesmo. Eu amo ser mãe. Até lembrei que tinha uma amiguinha do Gui, ela é a melhor amiga dele, né? E eles estudavam junto desde pequenininho, a Osânia. Primeiro beijinho, eles até se beijaram escondido no hospital. A Osânia, uma vez eu conversando com a mãe dela, e a Osânia é muito sapequinha, aí eles tinham voltado das férias, a mãe dela falou assim pra mim, Poliana, eu não vejo a hora deles voltarem pra escola logo. Eu falei, nossa, eu amo ele estar de férias, porque eu fico com ele 24 horas, e é isso, assim, eu amo estar perto, eu amo cuidar, amo estar ali com ele. E ser mãe me fez me descobrir também, porque eu quis ser uma pessoa melhor para eles. Uhum. Então eu comecei uma jornada de autoconhecimento muito grande, até antes do câncer, porque eu pensava, o que eu vou passar pro meu filho? O que eu tenho? Porque o Gui também começou muito cedo umas perguntas, né, de Deus, de espiritualidade, ele queria... E eu falava, eu preciso ser uma pessoa melhor pro meu filho, porque ele olhava, o Gui sempre olhou pra mim com muito amor, e a gente é o espelho deles, então o Gui me transformou de todas as formas, ele... Mesmo estando tão próxima dele, assim, né, eu vejo muitas mães falando, principalmente, que o excesso de tempo às vezes traz uma questão de você ficar mais impaciente, qualquer coisinha ficar nervosa com a criança. Nunca teve isso com o Gui? Não. Não. Nossa, eu amo muito ser mãe. O que ele até ia pra casa da avó, ficava lá um pouquinho, eu já mandava mensagem, vem embora, mamãe tá com saudade. Bonitinho. E, Polly, conta pra gente o seguinte, quando foi que você percebeu que você passou a ter uma relevância, né, nas redes sociais e que você tem um impacto significativo na vida de muitas pessoas, muitas famílias? Tem pouco tempo, na verdade, assim. Há quanto tempo você conta a sua história nas redes? Eu sempre fui muito introspectiva, assim, eu sempre fui muito reservada. Até quando o Gui teve o câncer, eu tinha um Instagram fechado, eu tinha 400, 500 amigos que eu... E quando o Gui teve o câncer, a nossa cidade pequena, todo mundo começou a conhecer a nossa história e abraçaram muito ele. De rezarem, de fazer muita oração, das pessoas querendo notícia dele. Então, muita gente começou a procurar a gente, a família, né? Querendo notícia do Gui. E quando o Gui ia pra nossa cidade, todo mundo rezava, fazia missa. Eu quero conhecer o Gui. Tem pessoas que via o Gui, a gente tem um restaurante lá e a gente levava o Gui no restaurante, as pessoas choravam vendo ele. E eu falei, às vezes eu tentava proteger ele e teve um momento ali que eu falei, não, meu filho não é
só meu, né? Ele tá passando por isso, mas tem outras pessoas que amam ele também. E esse amor chegava nele. Ele ficava todo emocionado quando ele ganhava carinho. E eu comecei a abrir, comecei a contar, dividir um pouquinho a nossa história. Comecei a colocar a fotinha dele. A gente tem um grupo de oração que tem mais de 100 pessoas. E eu comecei a dividir a jornada, químio, tratamento. Passo a passo eu colocava lá. O Gui vai fazer uma cirurgia, todo mundo, vamos fazer uma corrente de oração, vamos todo mundo rezar. E eu vi a força que isso tem, porque muitas vezes eu não contava o que estava acontecendo, e a partir do momento que eu pedia ali oração, o Gui melhorava de uma forma muito, muito mágica mesmo. Caramba, é o poder da oração. E foi acontecendo, assim, de uma forma muito natural mesmo. Eu fui contando, fui dividindo, e foram aparecendo anjos na nossa vida, e pessoas rezando. Tem pessoas que falam, eu vejo o Gui como meu filho, eu vejo o Gui como avó. Eu acho que eu sinto um amor por ele igual eu tenho pelos meus netos. É muito lindo, assim, o que a internet hoje consegue alcançar, né? E vocês realmente alcançam e levam muita emoção, muita... né, energia de superação, por isso que eu falei que era muito bom ter você aqui. Bom, eu, né, de novo, já peguei meu lencinho, porque assim, o primeiro dia que eu conheci a Polly, em 2 minutos a gente já tava os dois chorando, mas... falando do Gui. E aí a gente vai... E o Gui, assim, eu vou te dizer, né, quantos habitantes tem em Itumbiara, você sabe? Uns 100 mil, 100 mil. Itumbiara até hoje era famosa por conta de Jorge Mateus. Eles até doaram um violão pra ajudar né? a gente. A gente vai falar disso, mas tá ficando e vai ficar mais famoso ainda por conta do Gui e de tudo que ele tá passando e da superação, você vai ver. Agora, conta pra gente um pouquinho, como é que foi a questão, né, do primeiro diagnóstico, como é que foi receber essa notícia, o Gui tinha 5 anos... Como é que vocês descobriram e lidaram com a questão do câncer em si? O Gui, até os 5 anos e meio, uma criança saudável, normal, ia pra escolinha, fazia tudo normal. Até que ele começou a reclamar de dorzinha de cabeça. E aquilo ali acendeu uma chavinha em mim, porque eu não gosto de remédio, na minha casa não tinha remédio, só que eu mandei fazer uma prateleira na minha cozinha só de suplementos, então eu sou a doida da vitamina, eu gosto de suplementar, de estudar sobre vitaminas, sobre alimentação melhor, e eu comecei a melhorar muito isso por causa dele também, que eu tinha uma preocupação muito grande da saúde dele ficar bem. E aí ele reclamou de dor de cabeça alguns dias seguidos. Eu achei que era por causa da visão, porque meu marido 10 graus de miopia e ele assistia muito desenho. Até que teve um dia, mamãe, não tô aguentando, e abaixou assim a cabecinha e deitou na mesa, e eu fui na farmácia, eu preciso dar algum remédio pra ele. E nesse dia eu descobri que tinha Neosaldina infantil, porque até então eu nem sabia que tinha isso pra criança. E aí quando eu dei essa Neosaldina pra ele, eu falei, não, vou procurar ajuda porque tem alguma coisa errada. E foi o primeiro remedinho que eu dei. Fez algum efeito na época? Ele melhorou na hora, mas aí depois ele já começou a vomitar. E eu levei no oftalmologista, que passou a gente pro neuro. O oftalmologista viu que tinha ele tava com o nervo óptico dilatado. E ele passou pro neurologista, só que ele não falou nada. Só falou, Poliana, não é da visão, tá tudo bem, vamos passar pro neuro pra ver o que grau. Não passou óculos nem nada. E aí o neuro já olhou o Gui e já pediu uma ressonância. Foi muito rápido, assim. Ainda bem que não tinha, né? Porque senão, eventualmente, você imagina o tempo que vocês iam ter perder. Demorado. E a gente demorou, né? Porque quando eu descobri já tava bem avançado também. Mas imagina, você ia ter mais o tempo de entender o grau, fazer um óculos, ver que não ia surtir efeito. Que não era isso que ia resolver. Que não era isso. Ia levar mais tempo ainda, né? Depois eu voltei nesse oftalmologista. Quando o Gui foi curado, eu fiz uma cesta. Coloquei um vinho pra agradecer ele e levei lá na clínica, porque ele foi muito maravilhoso, assim. E isso foi numa quinta-feira que eu levei no oftalmologista. No sábado eu já consegui a consulta de manhã. No sábado não, na sexta. Sexta à noite ele já tinha feito a ressonância. Sábado ele já tava na UTI. Então foi bem rápido, que a gente descobriu. Mas aí quando eu descobri, o diagnóstico foi um tumor metastático. Ele tava com
Meduloblastoma grau 4 já bem avançado. Então ele já tava com vários pontos, eu nem sei quantos pontos. Ele tava com várias metástases na cabecinha. Isso a gente tava em Goiânia e o médico que atendeu a gente, ele falou da gravidade, né? Falou que por estar muito avançado, o prognóstico era o pior possível. E que se o Gui sobrevivesse, ele ia ter muitas sequelas. Mas ele, Poliana, eu falaria de prolongar o tempo de vida com o tratamento, mas eu não falo de cura porque já tá muito avançado. Como é que foi a princípio receber uma notícia dessas de um filho de 5 anos? Pra você e até pro resto da família também. Além de você receber, você ainda muitas vezes tem que levar essa notícia pra outras pessoas que também amam ele, né? Sim. Foi um choque muito grande. Primeiro filho, primeiro neto dos dois lados. Foi o Gui muito amado, assim, por todo mundo. Mas quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente não tem muita opção, porque ou a gente desaba ali, ou a gente arregaça a manga e vai lutar por ele. Mas primeiro bateu um desespero muito, antes? Eu revoltei com Deus, eu jurei que quando meu filho morresse, eu ia me enterrar junto com ele, que eu ia tirar a minha vida junto com ele, que eu não iria viver no mundo que ele não tivesse. E aí, por ironia, depois eu descobri que eu tava grávida e não poderia fazer isso. Mas isso naquele primeiro momento, assim, por que com meu filho, né? Por que está acontecendo agora? Por que não comigo? E a gente tem um monte de... Você vê que eu te contei semana passada de uma história, né? Parecida. De um caso, no fim, eles perderam, foi um acidente doméstico, mas eu já falei disso algumas vezes aqui, mas que justamente, assim, né? Encontrei com ele, com o pai e a mãe, e depois tinham perdido um filho de 3 anos e meio no acidente doméstico. Ele falou, não vou seguir, vou tirar minha vida, não sei o quê. E eles tinham descoberto há uma semana que ela estava grávida. E muda tudo, porque nesse momento, porque na época eu tava tentando, quando eu descobri o câncer do Gui, eu tava tentando engravidar e tinha vindo até de um aborto. Eu tive uma perda, né? Engravidei e perdi meu bebê, tive um aborto espontâneo e... Pouco tempo depois que eu descobri o diagnóstico do Gui, eu descobri que eu tava grávida. Mas naquele primeiro momento, eu revoltei muito com Deus, assim. Falar, por quê, né? Por que isso tá acontecendo comigo? E eu não vou viver no mundo que meu filho não esteja. Porque eu não ia conseguir me arrastar pelo mundo sem ele. E aí a ironia veio quando eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, caramba, agora tem outro filho. Eu não posso simplesmente tirar a minha vida, né? E aí eu não sei você, mas no caso deles, por exemplo, assim, né? Lógico, tem aquela questão do agora eu não posso mais desistir mesmo, né? Porque tô grávida. Por outro lado, você tem que bem ou mal encarar aquela situação toda de cara limpa, né? Você não pode tomar ali um antidepressivo, você não pode, sei lá, até tomar um porre de vez em quando pra ajudar, né? Tem que passar de cara limpa. No fim, qual foi o mix feelings ali? Como é que foram suas emoções nesse sentido de ter que passar tudo isso de cara limpa, ao mesmo tempo ter essa força a mais de estar esperando o Gael chegar? Eu falo que a gente nem sabe de onde que vem a força, né? Porque só vem, você só vai. E muitas vezes eu nem paro, até hoje, muitas vezes eu não paro pra pensar, assim. Eu só preciso ir. E na época que a gente começou o tratamento do Gui, que eu tava grávida, eu passei muito mal. Eu sempre passo mal nas minhas gestações. E 9 meses eu dentro do hospital, meu filho fazendo quimioterapia rádio, eu vomitando, passando mal. E foi bem difícil, assim. Mas é olhar pro seu filho e falar, ele tá precisando de mim agora. E muitas vezes a gente não tem esse tempo de olhar pra gente e falar, não, agora é ele. Então, por ele a gente vai conseguir, né? E ainda tinha outro. Por um lado, tem o desespero de descobrir, né? E receber a notícia dessa, especialmente os médicos desacreditando. Mas ao mesmo tempo tem alguém ali que você também não pode desabar. Porque é o que você falou, às vezes ele olha pra você e tira forças de você também, né? É muito difícil equilibrar isso. Eles olham pra gente e a força deles, porque a noção de mundo que eles têm é a gente que dá. Então, o Gui olhava pra mim e se ele visse que eu tava derrubada, que eu tava entregue, que eu não via esperança, ele não ia ter esperança também. E eu pensava, já tá tão difícil pra ele, porque um tratamento oncológico é muito difícil, você passa muito mal, é
é desumano, assim. Você precisa passar por aquilo ali pra sobreviver, mas ele machuca muito. E machuca não só a criança, machuca todo mundo ali que tá vendo aquela situação, que tá... E eu pensava, e até hoje eu tenho isso comigo, como eu posso deixar isso mais leve? Como eu posso... Tá, a gente tem que passar por isso? Tem, mas o que eu posso fazer pra amenizar? Então eu tentava... Eu falo, colocar um pouco de mágica, assim. Então a gente brincava muito, tentava tirar o peso das dificuldades. Ele gostava muito de videogame, então a gente ia atrás de joguinho pra ele. Eu aprendi a jogar um monte de jogo, então a gente jogava junto. Tava lá fazendo quimioterapia, a gente tava brincando. Então a gente sempre tentou, enquanto família ali, deixar o Gui o mais feliz possível. E então eu não podia desanimar ali, desabar e... Claro, a gente vai pro banheiro, você vai tomar um banho, você vai chorar, você vai... Mas a hora que eu olhava ele assim, lava o rosto... Passa aquele blush ali, tá tudo bem, filho. Vamos lá. Respira fundo e... Vamos lá. Teve um professor, o cara fez um vídeo, ele falando, olha essa merda que lançaram aqui, desse jeito. Que lixo de academia. Cara, a nossa primeira foi na Raça, Coragem e Boleto. E ali eu fui entendendo, né, o que é o network, né? Ninguém cresce sozinho, a gente sempre depende de alguém para abrir as portas para nós. Claro. Empreender é você errar e corrigir rápido. Esporte é vida, esporte transforma, esporte traz disciplina. O erro é você achar que todo mundo quer o teu bem. O cara foi colocado pra fora igual o cara acho que lixo. Nem quis ver, né? Tipo, o cara igual olhou lixo, a tatuagem e joga pra lixo, fora, depois igual pergunta. Lixo de verdade, assim, pelo braço, igual. De paixão, Zona Leste, cara, pelo menos umas, sei lá, cada 3 meses eu preciso ir pra lá, visitar os amigos, tomar uma cervejinha no boteco descalço, amo. Mas realmente, assim, fiz faculdade em Mogi das Cruzes. Então imagina, pegava ali todo dia, trenzão, lotado pra ir pra Mogi. De Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes. Boa. Cidade legal, né? Eu gosto muito. Sim, bacana. Então, ia lá pra Mogi, toda a dificuldade, né? De quem mora na periferia, né? Tanto pra estudar, enfim. Aí comecei trabalhando com recreação esportiva em hotel. Então, com criança. E ali eu fui entendendo, né? O que é o network, contato com as pessoas, oportunidade. Né? Ninguém cresce sozinho, a gente sempre depende de alguém para abrir as portas para nós. Sim, com certeza. E ali eu fui entendendo, cara, mas assim, o esporte transformou a minha vida. Você teve oportunidade nesse momento, por exemplo, de... Né, porque você tava lá com as crianças. Sim. Fazer amizade com os pais também. Com certeza, faz muito, né? E ali te abriram recreação. Cara, abrir as portas em si para trabalho não, mas conteúdo de vida sim. Conexão, aprendizado, acho que isso conta muito, né? Você acaba vivendo um outro mundo que a gente não vive lá na periferia. Então você conversa de coisas diferentes, você vai aprendendo coisas diferentes. Abrindo sua cabeça. Ambiente diferente, então isso é muito bom, é isso aí. Abre a nossa mente. E graças a Deus o esporte, né, me trouxe até aqui. Mas amo demais, periferia eu gosto. O que você fez de esporte antes? Futebol, cara, eu sempre fui muito apaixonado por esporte de modo geral, mas futebol era a minha paixão, né? Eu fiz faculdade querendo ser preparador físico, muito louco, né? Paixão ali pelo futebol, mas acabou depois de formado, né? A vida foi pro outro lado, caí numa academia e aí fui pegando gosto por treinar, musculação, enfim, por mais que não pareça, né? Tô frango. Você foi dar aula em academia, é sim, isso? Sim. A minha primeira academia foi lá em Guaianazes mesmo. Uma academia de bairro, né? Bem simples. E lá que a gente aprende, né? Querendo ou não, contato. E eu andava a pé, eu lembro até hoje que eu saía à noite e para eu chegar em casa tinha que andar uns 30 minutos assim a pé para poder economizar. E só que assim, sempre pensando, né? Eu tenho que ser bom, tenho que ser o melhor. Então mesmo que você tá lá na periferia, atendia, porra, foi uma fase maravilhosa. Cresci muito também, aprendi. Aí saí de lá, vim pra Runner. Aí já caí numa academia grande. E aí comecei já a entender qual o processo, Ainda né? como professor. Ainda como professor. E a Runner teve uma época muito boa, que imagina assim, o primeiro salário. O que a gente faz, né? Comprei um carro. Celtinha. Parcelado em 60 vezes. É isso mesmo, 60 vezes. Nossa, conhece. Conheço. E aí comprei um carro e aí, porra, a distância, velho. Imagina, Guaianazes é longe, né? Radial Leste inteira e
personal é muito louco, né? O horário que você mais trabalha é o horário ali 6 horas da manhã e 7. Ou à noite. E eu falei, como é que eu vou voltar agora? Cansativo, ganhava pouco na época. Falei, preciso economizar. E aí eu fiquei 6 meses morando num motel, lá na Santa Cruz. Dormia lá 3 vezes por semana, às vezes até 4, para poder economizar dinheiro. Para não poder voltar toda hora, é muito mais cansativo, gastava muito mais. Então, foi uma época bem punk, assim. Quando eu falo, é engraçado dormir no motel. Segunda-feira era tranquilo. Não só terça também. Mas quarta-feira, barulheira ali, o fonezinho aqui, ó. Mas, enfim, bom, aí na Academia Runner que eu comecei, né, realmente a ter muito contato, comecei a dar aula para artista. Eu já tinha visto o pessoal que mora em cruzeiro. Né, motel, já viu acho que já. O pessoal não tem casa, mora em cruzeiro. Eu fiquei 30 dias a bordo de um. 30 dias? Dando aula. Bastante ministrando aula, Foi então, muito legal. No cruzeiro também. Eu já vi, agora no motel. No motel. Eu vejo alguém morando no motel. Vou te falar, né? Perguntas que falam, e aí, era bom? Conseguiu alguma coisinha? Zero. Não tinha nem dinheiro. Como é que vai levar? Era só pra dormir mesmo. Mas é uma fase muito boa. Aí na Runner que eu comecei a entender realmente ticket médio, né? Lidar com pessoas com poder aquisitivo melhor, né, maior. Sim. E aí a carreira realmente começou a fluir. Aí eu tive muita sorte, competência também, porque eu peguei muito artista para dar aula. Na época, as Paniquettes, na época tava no auge, lembra? Sim. Então, Dani Bolina, Lizzie Benítez. Foi um dos primeiros professores delas. Legal. E aí dei aula pro Fernando Sorocaba, Hugo Pena. Nossa, aí peguei os sertanejos quase todos. Munhoz e Mariano, Laona Prada, Luísa Sonza. Filha do Silvio Santos, não era? Luísa Sonza, dei aula também. Aí peguei um monte de artista, cara. Então, assim, que ele não ajudou. Lá na Runner foi as Paniquettes. Aí depois eu saí da Runner, aí tive uma história, né? Fui pra Biorritmo, da Biorritmo abri um estúdio. Aí no estúdio também trabalhando com um público muito bom, que ajuda muito, né, o artista. Teve um ano que eu fui conhecido como personal das estrelas. Legal. Porque tinha um público muito bom. E isso ajuda, né? Ajudou muito. Sim. Autoridade, você fica com mais autoridade. Sim. Claro. Mas sempre com muito foco, né? Foco, disciplina. Eu sou muito Caxias com treino, sou muito chato. Então, pra mim, treino é treino, brincadeira é brincadeira. E a vida inteira eu sempre tive um método muito forte. Então, pra eu chegar onde eu cheguei aqui hoje, é porque realmente eu levei o treino a sério. Né? Então, o treino tem que ter começo, meio e fim. Então, foi o nosso começo da Zona Leste. É uma das coisas que, inclusive, o esporte ajuda muito, né? Disciplina. Na vida. Né? Eu falo muito sobre isso. O esporte, ele ensina o que as pessoas não querem ter, que é a disciplina. Sim. Essa oportunidade que você teve de transitar durante diversas áreas, você acha que trouxe que aprendizado para depois você conseguir empreender? Cara, quando eu entrei na área de tecnologia, a área era do lado da área comercial. E os vendedores tentavam me roubar para sair da área de tecnologia e ir para a área comercial. As pessoas da área de tecnologia falavam, não, esses vendedores aí não... Ser vendedor não dá. E os vendedores falavam assim, na área de tecnologia você vai comprar esse carro? Você vai conseguir ganhar dinheiro desse jeito? Então eu tinha uma coisa do tipo assim, eu gosto de tecnologia e gosto de vendas. Mas acabei não indo e eu fiquei muito tempo na área comercial. A Neros, ela é um resultado do que eu gostei lá atrás. Que é tecnologia com vendas, exatamente. Mas primeiro eu aprendi muito sobre tecnologia. E eu acho que me ajudou bastante, porque o pensamento estruturado de tecnologia ajuda você a gerenciar projetos, a implantar, a colocar ideias abstratas em concreta. Então, eu acho que isso me ajudou bastante nesse sentido. E essa vontade de empreender já existia ali nessa época? Ou você já imaginava? Você sabe que eu faço muita terapia, assim, há muitos anos, né? E gosto muito de terapia porque eu acho que isso desenvolve as pessoas e tudo mais. Eu acho que tem gente que gosta de futebol, de jogar tênis. Cara, eu gosto de empreender, isso é um jogo pra mim. Então, Alan, se você tá ganhando dinheiro ou não tá ganhando dinheiro, eu gosto desse jogo de empreender, de conquistar, e de venda, de tecnologia. Então é como se fosse um Lego pra mim.
eu confesso que existe um desejo anterior que era de ser rico. Mas eu não tenho vontade de ser rico no sentido de dinheiro. Mas é porque o rico tem a possibilidade de fazer muitas coisas. Então, testar muitas coisas. E eu aprendi que, mesmo sem dinheiro, você pode testar muitas coisas. Então, lá atrás, o empreendedor era muito uma coisa de ser rico. Então, tinha um programa Aprendiz, lembra do Roberto Justus? Então, quando eu comecei a trabalhar, tinha um aprendiz. E, nossa, negócios, empreender. Hoje é até estranho do jeito que era, né? Mas pra mim era assim, nossa, eu quero ser igual o Roberto Justus, assim, ser um empresário e tudo mais. Depois a gente sabe o peão que dá, o problema que dá ser empresário. Mas eu acho que tinha esse negócio de, nossa, eu quero ser muito foda, sabe, nesse sentido. Que já tinha muita questão, né, do que a gente vê hoje nas redes sociais. Né, que a molecada, inclusive, eu quero ser influencer, eu quero ser... Por quê? Porque muitas vezes passa ali uma realidade que não é a realidade, né? Uma imagem que não é a realidade. Só a parte bonita, exato. E eu acho que tem uma coisa do sonho americano também, né? Então, a gente, sei lá, você assiste o filme... Não sei se vocês lembram disso. Lembra do filme Riquinho? Lembro. Né? O filme Riquinho, ele tinha tecnologia que ele apertava, descobria as coisas. Então, eu tinha uma coisa do tipo assim, cara, eu tenho que ser rico pra ter um monte de tecnologia, eu posso comprar todos os computadores que eu quiser e tal. Era um pouco dentro desse desejo. Lógico que conforme você vai ficando mais velho, isso muda pra caramba. Mas o primeiro desejo que eu acho que eu queria de empreender é isso. Aí depois eu tive prazer de fazer as coisas. O prazer de do zero, putz, essa caneca aqui vale R$5 e agora vai na minha mão valer 200. É tipo assim, esse é o tesão que eu tenho. É dar valor a uma coisa que as pessoas... Transformar. Não necessariamente dão valor. Né? Porque isso é empreender, né? Assim, putz, você tem uma empresa como contabilidade, mas você tem a TX, que assim, é contabilidade? Mas é uma contabilidade num nível completamente diferente, entendeu? Sim. Então é um pouco dentro desse caminho que eu gostei, assim, de empreendedorismo. Médica, apresentadora, palestrante, escritora, empresária, líder. Chegou um ponto que meus filhos falaram assim, mamãe, o que você acha de voltar a trabalhar? Tá muito chato fazer eu dentro de casa direto. O médico acha que é Deus, né? Alguns têm certeza, né? Alguns têm certeza, né? Mulher sofre mais do que homem. Se você é muito assertiva, você é louca. Se você é muito assim, nego monta em cima. A gente ganha menos do que vocês, pô. Vamos igualar essa história aí, porque o salário é muito diferente. Não é pra todo mundo que você vai mostrar suas vulnerabilidades. Aquela coisa, né? Não sangra em mar que tem tubarão, porque não dá. Burnout, assim, é medicamento, é terrível. Eu tive um pré-burnout, eu cheguei a ter que tomar remédio, cheguei a ter que tomar medicação por uma época, eu deixei de ser promovida por isso. Porque eu tive o burnout. Eu falo que, assim, a gente, como médico, a gente aprende a ser líder, entre aspas, sozinho. Líder de si mesmo, não tem como. Então, é líder no momento de uma crise. Vamos falar de quem lida com urgência, que é o mais, né, onde a gente mais exerce isso. Você tem um tipo de liderança que é uma liderança muito assertiva. Então, o aprendizado aqui, que eu acredito, é como agir em crise. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive para me ajudar. Numa crise, todo mundo paralisa. E o médico não paralisa, não pode paralisar. Então, ele sabe e ele se veste de uma frieza, entre aspas, que não é frieza, é muito treino, né? Quanto mais treino você tem, melhor você se sai, porque você sabe exatamente o que tem que ser feito. Não adianta desesperar, arrancar os cabelos. Às vezes não tem nada para ser feito, mas você consegue ali realizar alguma coisa. Então, eu acho que essa é a principal coisa, a assertividade. E é muito assim, eu sei exatamente qual é o meu papel, quem está ali sabe exatamente qual é o papel dele, etc, etc. Então, no atendimento de uma parada, por exemplo, que você deu aqui o exemplo, todo mundo sabe qual é o seu papel. Mas porque tem um processo. Então, esse é o ponto. Tem um processo e tem um treinamento e cada um fica no seu quadrado. Então, esse é um ponto que eu trago, inclusive, quando eu trabalho para orientar e ajudar as pessoas a lidar com times multigeracionais. Cada um tem que ter o seu papel muito claro. Quando o líder não deixa o papel muito claro, a gente tem problema. Então, se eu sei que o meu papel é pegar esta xícara e colocar aqui, não tem que ninguém me mandar fazer, nem dizer que eu tenho que fazer. Esse é o meu papel. E se outro vem, abre a garrafa e coloca... Então, assim, se cada um fizer o seu, o resultado acontece e o time inteiro sai ganhando. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Não só a assertividade e a calma no momento de crise, mas, ao mesmo tempo, ter o seu time treinado a cada um saber exatamente qual é o seu papel
naquela tarefa, naquele resultado que tem que ser entregue. Eu acho que é mais isso. Se eu puder, de supetão, assim. Você percebeu que lidar, né, com liderança ou desenvolver líderes era algo que você tinha o dom? Não, eu não acho que assim, eu não diria que eu tenho o dom para isso. Você estudou para isso? Porque assim, na verdade, eu acredito assim, eu nem parei para pensar que é líder A ou B ou C. Eu gosto de trabalhar com pessoas. E eu acho que todos nós, né, temos que ser líderes em alguma coisa na nossa vida. Se a gente não liderar a nossa vida, então começou assim, de eu entender e ajudar as pessoas a ajeitarem a vida. A gente fala carreira e tudo, mas no final das contas acaba sendo a vida, né? E nesse meio tempo, eu comecei a estudar e comecei a entender as experiências que eu tinha tido. Porque tem uma coisa, né? Não sei se vocês já pararam para pensar. A gente vai vivendo e a vida vai levando a gente. A gente faz muitas coisas pela intuição, né? É muito difícil e eu acho que quem puder parar nesse momento para pensar um pouco e analisar a vida como está, onde quer chegar, o que está fazendo, o que está batendo, né, com o sonho real ou não, vai fazer toda a diferença. Porque a gente deixa a vida nos levar, como diz Zeca Pagodinho, né? E isso é uma verdade. As coisas vão atropelando, a gente vai fazendo, de repente você para e fala, nossa, passou e eu não vi. Então, eu comecei a entender que é importante trabalhar com as pessoas a intencionalidade. E não pensa que é fácil para mim. Para mim é muito difícil também, porque eu sou muito impulsiva, né? Eu sou muito do momento. Mas isso tem sido um aprendizado muito grande para mim. Dizem que a gente fala daquilo que a gente precisa, né? Então eu comecei a estudar algo que me trouxe... Peraí, onde é que está esse problema? Todo mundo fala que é multigeracional, todo mundo fala que é geração... Enfim. É que te tira do confortável, né? Exatamente. A gente não cresce no conforto, né? É uma maravilha, mas a gente não cresce. Então... E aí você pegou você aproveitou isso, né? Algo que te tirou da sua zona de conforto, literalmente, e usou isso a seu favor. E olha... Uma coisa que eu acho muito importante, assim, a gente fala que quando eu era jovem, eu também achava que falar isso era coisa de velho. Isso que eu vou dizer agora, que eu, né? A idade, não adianta, né? O tempo de vida te traz mais sabedoria, te traz mais conhecimento, né? Você precisa ouvir, porque tem muito velho bobo também, né? Você precisa aprender a ouvir e interpretar, porque se você não para analisar aquilo que você fez, a gente para muito quando a gente se ferra, quando a gente tem um fracasso, todo mundo, o que eu fiz, o que eu deixei? Mas e quando a gente tem sucesso? Eu falo que a gente também tem que parar. Falo, o que me fez ter sucesso aqui? Opa, então foi esse detalhe, é isso que eu tenho que fazer mais vezes. Se a gente parar para analisar, a gente ganha muito com isso, né? Ganha tempo, ganha mais aprendizado, evidentemente, mas a gente consegue se conhecer um pouco melhor, como você se comporta em algumas situações. E eu acho isso fundamental, né? A pessoa que é líder, ela precisa se conhecer. Sim, com certeza. Qual foi a maior dificuldade? Porque você saiu você fazia cirurgia. Não, clínica. Mas qual foi a maior dificuldade de sair da clínica, medicina e entrar para o corporativo? Porque assim, a gente só vivenciou, né, o corporativo. A gente empreende há quase 13 anos, mas a gente... O CLT nunca, né? Já. Já? Não, sim, a gente trabalhou... a gente já tem 30 anos de estrada. Parece novinho os dois. A gente já trabalha juntos há quase 20 anos, né? Porque a gente trabalhou juntos no Grupo Votorantim. 2006, você tem ideia? 20 anos. Vai fazer 20. Antes disso, ele, por exemplo, já tinha 10 anos de Price. Então, é uma bagagem grande também. Sim, lógico. Mas falando, é sempre dentro de um segmento, né? Financeiro, de algo que a gente sempre saiu da faculdade fazendo, vamos dizer assim. E no seu caso, não? Não, eu realmente fiz viradas muito 180 graus, né? Olha, se eu falar para você que algo me incomodou de cara, eu vou mentir. Mas assim, olhando para trás e fazendo essa análise, o que eu percebi? Quando eu vim trabalhar, que foi a Pfizer que me trouxe, esse meu diretor médico, esse chefe que eu te falo que ele ficava danado da vida eu falar que eu não era mais médica, ele virou para mim e falou assim, Andréia, eu vou te colocar gerenciando os produtos da cardiologia, porque é a sua zona de conforto. Porque você já vai ter muito desconforto aqui. Eu falei assim... né? Acho que você me viu contando uns casos na palestra lá.
E para mim foi tão assim, eu me senti em casa, eu acho que eu me senti em casa demais, né? Porque eu já fazia palestra para eles há anos, eu conhecia todo mundo do marketing. Aliás, eu conhecia mais o pessoal do marketing do que da área médica. Então, foi uma transição gostosa para mim. Eu estava disposta, eu tinha parado um ano, eu estava disposta, estava com gás, eu queria muito aprender o mundo corporativo, o meu sonho era virar consultora, né? Porque eu queria a liberdade de ir e vir e tal. E, então, eu caí de cabeça. Tomei muita paulada. E aí eu digo para você que o mais difícil... Eu não tinha essa consciência. Tá. Mas o mais difícil foi eu incorporar o estilo da vida corporativa. De estilo você diz o quê? Na questão Por exemplo, da politicagem? Tem muito. Tá, tem. Mas é que assim, quando eu estava na função médica, eu transitava em vários locais. Então eu ia para a faculdade, eu ia para o hospital, eu ia para a sociedade. Enfim, eu não ficava num único local. Então você não vive com as mesmas pessoas o tempo todo e não depende delas. Tá. No mundo corporativo é o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com uma lateralidade de função absurda. Então, para eu fazer o meu, eu dependo do que você faça para mim, que depende dele. Então, essa coisa da codependência, isso para mim foi o mais difícil. Entendi. Porque eu tinha uma velocidade que os outros não tinham, às vezes eu exagerava, né? Porque eu estava acostumada a fazer. Eu exagerava e isso causava estresse. Então, assim, eu acho que essa foi a coisa mais difícil de aprender. O pessoal que trabalhou com você naquela época, então, hoje não quer te ver tão bem. Não, não. Graças a Deus são meus amigos. Tem aí um não, ela ou dois. Me esfolava. Não, mas aí a gente vai aprendendo, né? Porque não adianta, tem uma competitividade. Isso é uma das outras coisas. Tem muita competitividade. Tem, né, no mundo muita corporativo. Competitividade. E tem uma questão, por exemplo, que nem você falou, né? Você tinha uma velocidade acima, né, das pessoas. E é muito comum... E não estou dizendo que é certo, que era certo. Não, tá? não. E é muito comum, que eu vou comentar assim, é muito comum você ver líderes, né? Porque, inclusive, o líder, normalmente, ele vem de uma carreira, né, onde ele vem desempenhando funções operacionais. Então, ele conhece. Putz, a pessoa vai demorar muito, deixa que eu faço. Né? Como é que você conseguiu passar essa barreira e lidar com essas pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade em relação à agilidade, vamos dizer assim? Eu acho que tem até tempo de maturidade, de aprendizado, eu acho que até a minha agilidade se deveu muito ao fato da minha zona de conforto, porque eu estava lidando com aquilo que eu conhecia muito bem. E dentro do meu papel, um dos papéis que eu tinha que fazer era... Um dos principais papéis era relacionamento com os líderes de opinião, médicos da sua... Imagina, eram todos meus amigos. Então, era tudo muito fácil para mim. Eu pegar o celular e convidar alguém, eu falava assim, pô, cara, não, você não vai falar não para mim. O que é isso? É você e acabou. Imagina, o outro tinha que mandar mensagem, era e-mail, e manda e tal, para poder falar. Então, assim, eu acho que... Acho não, né? Eu tive muita velocidade também para fazer as coisas por isso. E como eu não tinha aquela noção de hierarquia, no sentido... das pessoas com quem eu lidava, todos meus amigos. Podia ser presidente da sociedade, imagina, era meu amigo. Você também foi. Entendeu? Então, assim, eu tinha uma velocidade maior de fazer as coisas básicas. De acesso às pessoas vamos também. Lá, exatamente, vai. o acesso era muito fácil. Até te ouvir falando sobre isso, é uma coisa que a gente sabe, né, e não necessariamente fala, mas médico acha que é Deus, né? Alguns têm certeza, né? Alguns têm certeza, né? E eu acho que, assim, eventualmente você ali como médica teve realmente uma facilidade nesse sentido. Sim, lógico. Peraí, se é Deus, mas eu também sou. Assim... Você acha que é Deus? Eu também sou. Então, eu acho que eu entrei muito na ingenuidade, tá? Eu estava tão feliz e me sentindo tão em casa, assim... Né? Eu me lembro que a área médica era no segundo andar, eu descia no primeiro, que é do marketing, o pessoal gritava, André, faziam piada comigo, bullying comigo, com o negócio de uma caneta. Depois... foi lá que você aprendeu? Aprendi a me defender. Aprendi a me defender. Não. Você que tá chegando agora, antes das gravações, eu sofri alguns bullying aqui, viu? Pena que não tem gravado, senão ia ser um processo daqueles, viu? Que nada, foi leve. Ia arrancar seu carro, casa. Foi leve. Mas eu me senti muito em casa. E eu me comportei de uma maneira muito ingênua mesmo, muito aberta. Brincadeiras à parte essa questão, né? Acho que facilitou tratar de igual para igual com as pessoas, né? Eu lembrei até do caso, veio o Chileno Gomes aqui, ele é um terapeuta e ele trata só superdotados. E ele trouxe isso pra gente, né? Ele falou assim, o terapeuta de superdotado, ele precisa ser superdotado. Porque o superdotado, ele chega como alguém um pouco mais...
né, com um pensamento um pouco mais devagar, não sei o quê, vai ele dar monta banho, em né? cima. Ou ele monta em cima ou ele fala, putz, você não sabe nada, sabe? É a mesma coisa, né? Tipo, como ela foi médica, quer dizer, ela é médica, na verdade, né? Mas ela sabe. como ela é médica, ela sabe as dores, ela sabe outra, também como chegar, né? Sabe, e essa era uma vantagem, dores, né? Até para treinar os representantes, eu sabia. Então, assim, realmente, era a minha zona de... Exatamente. Como falar com cada um dos líderes, porque eu conhecia, sabia, enfim... Mas eu diria... Eles a criar oração com o nome do médico? Não, total, médico é Deus, né? total. Inclusive, qual mantra? Não, mas assim, tirando as brincadeiras, eu aprendi muito. Muito, muito. A Pfizer foi uma casa incrível. Quanto tempo ficou lá? Lá eu fiquei 3 anos. Na época... Né? Hoje já não é mais assim. Na época, era interessante que você saísse pós 3 anos, para você fazer um crescimento de carreira, né? Hoje já vira e fala assim, não, você ficou muito pouco tempo, você tinha que ter ficado mais tempo. Aquelas coisas que eu tenho certeza que quem está no mundo aí vive, né? Mas eu tive uma grande sorte na vida de estar com pessoas maravilhosas, de aprender muito e de me divertir. Eu me divertia. Explica pra gente o intercâmbio da molecada, como é que funciona isso? Então, só terminando de contextualizar, encerro a carreira em 2014, né? E aí não mexo mais com futebol, porém chega um intercâmbio, e aí eu entendo que através de qualquer modalidade que seja universitária, no sentido dos Estados Unidos, vôlei, tênis, natação, atletismo, várias, dentro delas até o e-games hoje, né? Que você tem no esporte digital, basquete, lógico, né? Futebol americano, qualquer uma que seja universitária era propensa a uma negociação para bolsa de estudos. Cara, né? Ninguém nunca falou disso, pelo menos eu, dentro do esporte, eu nunca ouvi, a não ser que esse meu contato era primo da minha esposa, ele é primo da minha esposa, e foi num churrasco de família que eu escutei ele na mesa ao lado, falando sobre o intercâmbio, e eu acompanhava a vida dele, porque assim, ele tentou ser jogador aqui no Brasil, não passou pelo funil, mas recebeu um convite de bolsa 100% para jogar nos Estados Unidos. Ele já tinha também uma educação legal, uma visão legal de mundo, então ele falou, não vou conseguir nada aqui, vou para lá, mas meu inglês não é bom ainda o suficiente. Então a escola bancou para ele uma oportunidade dentro de uma prep school. Essa prep school preparou ele para a parte de línguas e academicamente. Ele foi jogando para aquela escola, depois ele voltou para essa outra escola 100%. Conseguiu se graduar dentro daquilo, virou assistant coach, que é quem faz também o recrutamento de outros alunos atletas a nível mundial, entendeu todo o sistema, todo o esquema e voltou para o Brasil, trabalhando numa escola internacional, montando um programa próprio, que foi exatamente onde começou a BRA Esportes. Então, esse primo da minha esposa, mais um preparador físico que também tentou ser jogador de futebol, não passou pelo funil, montaram esse programa dentro de uma escola internacional. E eu, aposentando, entrei junto com eles na formação da empresa. Isso aconteceu lá em Jundiaí. Fizemos alguns grupos de treinamento e envio de meninos dentro das propostas aceitas. E aí, em 2019, começamos aqui em São Paulo. A convite de uma sócia investidora. Ela já conhecia esse primo também, em questão. Fizeram cursos de gestão juntos, de liderança juntos. E ela falou, adoro esse tipo de produto, quero levar para minha escola. E aí, dentro dessa escola dela, nós começamos a também trabalhar os meninos de São Paulo, que nada mais é do que uma assessoria dentro da prática esportiva, acadêmica e pessoal, né? O que são os pontos que compõem o intercâmbio esportivo? Parte acadêmica, como que o aluno é dentro de sala de aula, como que são boas as notas ou ruins essas notas dele. Linguística, né? Ele precisa ter o inglês, ou pelo menos estar apto a aprender o inglês, né? Você está indo para um país que fala inglês, então tem que entender isso. E a parte técnica, que se compõe se ele é um excelente atleta, se ele é um bom atleta ou se ele é um péssimo atleta até. De repente, você consegue compor e usar esses 3 meios e compondo tudo isso como ele é como pessoa. Pô, eu vou mandar o Fábio para os Estados Unidos. Ele é um excelente aluno, fala inglês fluente, futebol ok, mas é péssimo comportamento. Eu vou mandar o Fábio para lá? Não sei. Eu pensaria. Porque o comportamento para o americano é uma coisa extremamente importante. Eu vou mandar o Samuel. Ele é excelente jogador, fala inglês, péssimo na escola. Preciso entender todo esse contexto. Assim que eu consigo equilibrar esses 3 conceitos,
eu consigo já abrir portas nos Estados Unidos. Ou que pelo menos a escola fala, eu não preciso de alguém que fale inglês, eu não preciso de boas notas, ele só precisa ter a média, mas eu preciso que seja um atleta de seleção. Tem também esse outro viés. Então a gente compõe, a gente fala que é um plano B, que funciona muito melhor do que o plano A muitas vezes, porque você dá a oportunidade através de uma modalidade esportiva que o adolescente ele faça um caminho muito seguro, porque ele vai andar por conta das próprias pernas, né? Ele tem autonomia dentro daquele caminho, ele se forma, ele não larga a escola, muito pelo contrário, se ele não for bem academicamente, ele não pode treinar para fazer reforço escolar. Se ele não Isso treina, incentiva ele, não joga. né, a ir atrás dos outros. É a cobrança que ele tem. Né? Pô, você está vivendo do esporte, você está sendo financiado dentro de um projeto e a única coisa que você tem que fazer é estudar e jogar. E praticar o teu esporte. Entendi. Então tem todo esse complexo que a gente consegue trazer para os isso é muito comum lá, né? Isso é muito valorizado lá. E atletas serem bolsistas de universidades também. Sim. Ele precisa entregar nota para ele continuar recebendo apoio pro esporte, para que ele pratique o esporte que ele gosta. É isso. Até pela formação dele, porque ele vai representar aquela escola. Sim. Né? Então ele vai sentar numa mesa de entrevista ou representando ali uma mídia, ele tem que saber pelo menos se portar, se comportar. É exatamente isso que a gente está falando, essa disciplina, esse respeito que foi se perdendo, infelizmente, aqui dentro do Brasil. Lá é muito valorizado. Entendi, e traz esse aprendizado gigantesco. Eu vou fazer a próxima pergunta, mas eu lembrei de uma coisa. Fazer um corte desse pedaço, você viu, né? Que eu sempre te falei. Samuel é um excelente jogador. Você viu? Eu ia fazer esse comentário. Não, falei, deixa anotado aí o tempo pra gente fazer um corte. Porque ele vai tirar só esse pedacinho. Vai tirar esse pedaço. Bom, ele falou. Tá gravado, não tem... Eu ia perguntar, destino só Estados Unidos? Hoje, nesse sistema educacional, os Estados Unidos é o que tem a maior procura e possibilidades. Os Estados Unidos são mais de 4 mil instituições buscando atletas, alunos atletas. Né? A gente não fala atleta-aluno, é aluno-atleta. Curiosidade, o cara ruim aqui é bom lá? O moleque? Não mais. Não mais. Mudou 20 anos atrás era? Você tem algumas ligas que não têm exatamente bons atletas, porque ele é realmente de formação. Então, são escolas que não são tão competitivas. E aí, sim, o atleta brasileiro, ele ganha um diferencial nessa. Mas se ele for para as grandes ligas, grandes centros competitivos, ele vai passar sufoco para ser titular. Para jogar no primeiro time. E hoje só futebol? Não, qualquer esporte. Qualquer modalidade universitária. Então, vôlei, tênis, natação, atletismo, basquete, futebol americano, Wii Games. Você tem uma variedade bem grande aí. E aí, cada escola... Como funciona o sistema lá? Cada escola ela pode se portar ou se colocar numa liga de acordo com a estrutura dela. Então, tem uma escola específica que ela quer dar 5 modalidades de contribuição para a comunidade. Ela vai se colocar dentro de uma liga. Tem uma escola que tem 15. Essa escola já tem uma possibilidade de uma outra liga maior. Então, cada escola decide dentro de um status, dentro de uma contribuição, onde ela quer atuar. E aí ela se credencia para aquilo e ela pode recrutar os atletas internacionais para cada modalidade. E o atleta ele pode fazer mais de uma modalidade nesse intercâmbio ou não? Não ele normalmente comum, mas pode. Tem atletas que fazem futebol americano e futebol. Parte principal e óbvia, né? A temporada tem que ser em épocas diferentes. E ele tem que ter habilidade para ambas, né? Então, assim, eu sou excelente atleta de futebol, mas gosto de basquete. Basquete é o esporte principal dos Estados Unidos. Você não vai brincar de basquete aqui. Sim. Vai ser competitivo o negócio. Tem muito comum o cara do atletismo com o futebol, atletismo com o futebol americano, futebol com futebol americano, que aí pode ser um kicker, pode ser um running. Você consegue ter essas aproximações. Então, só que é extremamente difícil e muito valorizado, porque assim, enquanto todo mundo tem que entregar a carga acadêmica, que não é simples, você tem uma quantidade de créditos para entregar durante o ano letivo, você também tem a carga esportiva. Então, você tem que treinar e normalmente é um primeiro treino, 5, 6 horas da manhã, acabou o treino, vai para a escola. Faz uma carga horária. Sai, faz o treino da manhã, acabou, volta para a escola, à tarde finaliza mais um treino, depois vai. Em época de competição, tem as viagens ainda. Então ele tem que entregar o trabalho, às vezes na van, na corrida, tudo. Entrega, vai um tutor, dependendo do aluno, vai um tutor, auxilia ele nesse sentido.
E ele entrega tanto o esporte quanto a parte acadêmica. Então, para quem acha também que eu vou lá estudar porque é muito mais fácil que o Brasil, esquece. Não é isso que a gente fala. Vai ralar. Né? Você vai ralar muito, só que o processo fim ele é muito mais justo. Bom, Samuel foi lá, o Fábio foi lá, estudou, treinou, jogou, entregou. Se formou, vai ser jogador de futebol profissional? Vai depender dos seus números. Não vai depender do Marçal fazendo a indicação, do Bruno sendo empresário. Vai depender dos números. Quanto tempo você jogou? Quantos passos você acertou? Quantos gols você fez? Quantas assistências? Quantos minutos jogados? O que você ganhou? É complexo também, mas você é draftado através dos seus números. Se você não tem número suficiente, o esporte vai se tornando uma realidade mais distante. Sabendo disso, você foca o teu futuro na parte acadêmica. Porque você vai se formar dentro de um curso específico e vai ter a oportunidade de um network de empresas e empresários naquela região te trazendo para a realidade de mercado. Tem muito atleta que é draftado e prefere o caminho corporativo do que o esportivo. Pela oportunidade dada em questão de salarial, questão de oportunidade de plano de carreira. E aí ele fala, cara, já vivenciei, né, todo o meu ano letivo ou toda a minha carreira acadêmica, eu já joguei em campos bons, estádios bons, com uma estrutura ótima. Agora eu vou pro mercado de trabalho ganhar dinheiro e fazer minha vida. Eles recebem orientação nesse sentido? Total. Toda a escola lá, ela tem uma counselor, né, que ela vai te trazer... Até é legal dos Estados Unidos, deve ter aqui no Brasil algumas faculdades que fazem isso também. Eles sentam com o aluno e eles entendem a aptidão daquele aluno. Então você tem 12 créditos para entregar. E, sei lá, 30 créditos para escolher dentro de matérias. Você escolhe aquelas matérias que você tem aptidão, mais as obrigatórias. Pô, é uma escola cristã? Você vai ter aula de religião. Não é para te converter. É para colocar um ponto de vista e você ter algo, né, que você consiga ter um respeito em cima daquilo. Você vai ter as exatas, vai ter as humanas. Então você consegue ter uma base mais aquilo que você gosta. E aí você cria, né, o teu conteúdo. Infelizmente no Brasil, você é obrigado a absorver 26 matérias, 20 matérias, 18 matérias. É muito conteúdo para aquilo que você não tem aptidão. Né? Então isso também é uma característica legal dos Estados Unidos que consegue moldar a parte acadêmica dos alunos. Lá eles têm, né, enfim, né, primeiro, que idade que é o ideal? Só falo de atletas também, né? Alunos, que aí é a parte educacional, alunos de 14 a 22 anos, 14 é a média. A 22 anos. É o que a gente fala, é o ensino médio, o high school, ou o college university, que é a faculdade. Tá? Você pode, dentre essas idades, você pode fazer. Até tem a possibilidade também de pessoas que já estão formadas fazerem um MBA, fazer uma pós dentro de algum curso de graduação. A questão esportiva aí ela precisa ser estudada, se ela consegue agregar ou não, mas tem essa possibilidade também. E são sempre nessa linha de pensamento. Uma boa colocação, uma boa experiência com um fim que te possibilite abrir mais portas. E é independente se é na área comercial ou esportiva. Quanto dura normalmente o tempo médio de duração desses intercâmbios? O que nós trabalhamos um ano letivo, né? Normalmente, então, a gente faz o período do contrato de um ano renovável, né, na sequência, a não ser que o menino ou a menina faça muita besteira e aí ele consiga perder a bolsa. É extremamente difícil. Sempre vai ter a escola que vai trazer ele para perto, vai falar, vai conversar antes de tirar uma bolsa. Se envolveu com droga, se envolveu com bebida, com coisa errada, provavelmente ele vai perder a bolsa e vai voltar. E tem alguns, tipo assim, curso de verão, por exemplo, para ter uma vivência? Tem as experiências. Eu sei que, né, vocês fazem, por exemplo, o Gotcha, né, que é um campeonato incrível na Europa. Então, quantos Esse ano foram 98 países, né? Esse ano, nacionalidades, 76 nacionalidades, 1.976 equipes. Quantos 1976 atletas de 1.900 equipes? Na verdade, eles não veem atletas, eles falam em movimentação de pessoas. Por ano, eles movimentam entre 50 e 80 mil pessoas na cidade. Em uma semana? Em uma semana de competição. Só de equipes são 40 mil pessoas, pelo menos. Né? É isso aí. Só fora o... 5 mil jogos em uma semana, né? Esse ano foram 114 campos. 114. Tem algum fora, tipo, esses campeonatos específicos, tem algum de vivência mesmo? Acho que você tinha até comentado comigo outro dia que tem uma cidade, né, que está sendo estruturada lá na Flórida. Isso, eu fiz uma experiência agora em janeiro de 2025, uma cidadezinha chamada The Villages.
Fica 1 hora de Orlando, né? Uma região que normalmente brasileiro adora ir. E a ideia é assim, eles são um clube privado e esse clube disputa uma liga semi-profissional, que é a USL 2. É como se ela fosse uma liga de verão. Ela é uma Summer Camp ali, uma Summer League, que eles chamam. Então, atletas de universidades são convidados pelos treinadores de universidades que têm esses clubes para disputar uma liga e elas são muito bem vistas, porque dali, a idade que tem, podem ser draftados ou contratados também por time de MLS. Tem muito time de MLS que tem clube nessas ligas, justamente para fazer o filtro, para fazer a captação de outros atletas. Então, ela é bem quista, né? Dentro do país ali, está crescendo cada vez mais. Então, eu fui conhecer, eu fui entender como que funcionava lá dentro. Para minha surpresa, o clube era uma estrutura muito legal. Muitos brasileiros passaram por lá, né, dentro da estrutura. É gerido por brasileiros também. Mas ele fica numa cidade toda estruturada, toda pensada e planejada para um cenário muito maior do que só esportivo. Assim, eles tinham acabado de construir uma high school que... Desculpa, não tem nenhum clube no Brasil hoje com a estrutura que a high school oferecia. Não tem. Você pode colocar... Nem o Red Bull? Não tem, cara. Não tem. Red Bull porque é bonito, o que eles tinham é lindo. O Red Bull é a maior referência hoje nossa aqui, né? Mas o que ele tem de futebol, lá tinha futebol e outras modalidades. Né? Então, assim, a questão de área que eles tinham à disposição era muito legal. E eles querem fazer um trabalho todo em cima do desportivo. Só que, assim, eles já são um clube. Eles têm a categoria sub-19, sub-17, 15, 13 e 11. Eles querem montar a Academy, que seria um pouco mais recreativo. Eles já têm a proposta de ir para MLS, então se tornar profissional. Trouxeram e começaram esse ano um college dentro do projeto deles, ou seja, daqui a pouco eles vão recrutar alunos internacionais e vão trazer também uma high school. Então imagina, o complexo vai estar treinando profissional, a base, a academy fazendo recreativo e os alunos estudando, jogando ou estudando a parte de gestão desportiva, marketing, fisioterapia e indo pro campo já estudar e colocar em prática ali. Então, assim, nós fizemos uma parceria com o pessoal, estamos criando grupos de viagem. Então, meninos de 12 a 20, 22 anos podem fazer essa experiência curta, vão ser 10, 12 dias no máximo lá, que eles vão ficar treinando, jogando, vivenciando. E os mais velhos, de 16 a 22 ali, eles vão fazer o tryout, que é a seletiva para serem chamados, caso eles performem bem, para jogar no meio do ano pelo time. E é em janeiro isso agora? Isso acontece em janeiro. Mas e aí, o moleque vai lá, se empolga, adora, quer ficar já para fevereiro? Já aplica, porque também essa proposta é para criar material suficiente para negociarmos uma proposta de bolsa para ele. De repente, o próprio clube ou os olheiros e treinadores que ali estão, que trabalham em outras escolas, podem fornecer, assim como aconteceu com os meninos que foram com a gente. Todos eles tiveram uma boa performance ali, uns mais que os outros, e um já está nos Estados Unidos estudando e performando. Né? Então, é experiência e vivência na prática. Bom, a gente vai para o bloco 3 aqui, mas antes eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Bom, a gente queria agradecer aqui Minotauro Energy Drink, para quem nunca experimentou, ou faça, porque é simplesmente o melhor energético que tem no mercado. A gente estava falando do concorrente aqui, mas foi só por causa do futebol, tá? E também o Cinemark Empresas. Para quem não sabe, Cinemark tem salas disponíveis para empresas fazerem palestras, treinamentos, festas de aniversário. Ó, dá para você juntar lá a molecada toda para você explicar como é que vai funcionar lá fora e levar. E aí já vai direto para o aeroporto. Olha que legal. Aí. Saúde. Pode não ser perfeito em esporte, mas normalmente tem uma aptidão natural para praticar esporte no geral, né? Eu jogo quase todos, assim. É bem... Né? E se destaca? Me destaco em praticamente todos. Um excelente jogador, né? Sou ruim em tudo, né? Me destaco para baixo. Mas é uma verdade mesmo. Cara. Assim, nós temos facilidades esportivas, né? Então, eu gosto muito de esportes. Futebol foi onde eu me encontrei, mas, pô... Mas aí é que tá vôlei, basquete, a falta da rua. Na rua, quando a gente era criança, a gente brincava que era de pula-cela, né? Colocava o pauzinho, fazia salto em distância, corrida, você brincava, e isso hoje não tem. Obstáculos, né? Que eram... Você tinha tudo, e você levava, criava essa memória de movimentos, e você acabava levando para... Hoje tá todo mundo definindo que é jogar futebol. Não tem uma escola de esportes, é uma coisa, essa especialização precoce, né, para o futebol,
você deixa de fazer outras porque o funil é muito grande. É muito complicado. A gente estava falando um pouquinho, né, de como tá hoje a molecada, mas o que vocês tentam desenvolver, assim, de valores, né, principalmente nessa molecada mais nova, assim? Bom, eu já estou há algum tempo fora, né, sem treinar alguém, indo apenas lá com o Bruno para preparar os meninos, né? E o que eu vejo que falta hoje, aquela conversa. Hoje os meninos chegam e já vão logo pro treino. Não tem aquela coisa de você sentar e bater um papo e conversar e falar sobre vida mesmo, né? Como o Bruno falou, você terminava o treino, mesmo na categoria de base, você terminava o treino, você não saía logo, você ficava no campo, era a hora da resenha, de você sentar numa bola. Eu cansei de ver, por exemplo, o seu Valdir Joaquim de Moraes ficar com os goleiros sentado ali e conversando, e batendo papo e falando, e a rapaziada brincando, se divertindo. Hoje não. Você pede para ficar, já de algum tempo, tem os compromissos. Ele não pensa que o principal compromisso dele é com o futebol e que todos os outros vão derivar dali. Então você tem aquela coisa, por isso que eu falei, eles querem ser os artistas e não ser jogador, né? Então falta isso. E a relação de valores é que elas são valores humanos. O jogador está deixando de ser humano, no meu ponto de vista. Ele está tornando uma máquina de ir lá, eu vou executar aquilo taticamente, tudo, mas ele não tem mais o sentimento, aquela coisa do... E aí que eu falei de você transmitir através da bola, do futebol, nós estamos falando no caso, a alegria que você traz dentro de si. Então esse sentimento eu acho que perdeu pela cobrança, pela responsabilidade de, através do futebol, dar uma melhor situação para a família. Então ele já vai, eu vou para o futebol, eu vou querer ganhar muito dinheiro, fazer isso, e vou querer ser vendido para a Europa. Eles já entram querendo jogar em clubes europeus, sem conhecer a história dos nossos clubes. E os nossos meninos anteriormente, ele queria jogar na equipe principal que ele estava defendendo. Então não tem mais aquela transmissão de valores humanos. Você acha que virou uma relação mais fria? Muito mais fria, porque é pai empresário e o menino, ele só está executando as ordens normalmente do pai. Não vou generalizar, mas a grande maioria executando as ordens do pai, a orientação específica de alguns empresários, nem todos, né? Então é complicado, eu vejo isso, está faltando ser mais humanos, aquele bate-papo do treinador, que o treinador... A resenha. E uma coisa que eu vejo que é complicada, você hoje tem nas categorias de base o seu Cilinho que falava, você tem que ter os melhores treinadores na base e os mais vividos, né? Porque ele já passou por aquilo tudo, então ele vai sentar, conversar. Eu fazia muito isso no próprio Corinthians. Porque às vezes o menino ele não é bom para jogar no Corinthians, mas ele é bom para jogar num outro clube. Entendeu? Então você começa a falar com ele, olha as possibilidades, e aquela coisa de você humanizar mesmo, e até dizer para ele, não é por aqui, não é o futebol. Vai se divertir no futebol final de semana, mas... Eu cansei de encaminhar. Vai pro intercâmbio. Mas é por isso mesmo. Então falta essa resenha, falta essa coisa de humanização. Será que isso é no futebol? A bola quicando, porque acho até uma bandeira legal que a gente está tentando colocar. Essa parte de valor é tão importante que isso é uma coisa que também os Estados Unidos têm muito a ensinar pra gente. Você pega a NBA, você pega a MLS, você pega a NFL. Você tem o atleta, principalmente aquele que tem uma visibilidade grande, ele é responsável por uma ação social. Ele é responsável por uma atitude em cima do corporativo, em cima do comercial, em cima da sociedade. Opa, desculpa. Você pega o cara, ele tem um dia específico que ele vai ter que passar o dia inteiro em projeto social. Ele vai ter que falar com criança, ele vai ter que falar com empresário, ele vai ter que falar com a empresa, com hospitais. Você não tem nenhum atleta no Brasil hoje fazendo esse programa social. Você não tem nenhum clube cobrando isso dele. Você tem vários clubes cobrando
performance. Você tem a torcida cobrando performance. Você tem a imprensa cobrando performance. Só a entrega. Você não tem o humano. Mas falando e com a o parte humano. não só assim, da questão social, mas do que o Marçal falou, dessa resenha interna, deles terem contato. E aí eu ia fazer um gancho com o empreendedorismo. Porque a gente vê, e aí eu não sei, tá? Se é uma questão só pós-pandemia, de geração, mas hoje a gente tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de trazer a galera para o escritório. Né? O pessoal não quer vir para o escritório. E esse não vir para o escritório tem impacto. Porque justamente você perde o quê? Aquele momento do café. Do café. Sabe? Que você vai descontrair, que você vai dar risada, que você vai contar um pouquinho da sua vida pessoal, vai dar um ombro ou, né, pegar o ombro de alguém para chorar, o happy hour, né? Que seja, o olho no olho, um almoço, aquele momento que você tem justamente para conversar sobre outros assuntos. E isso traz uma humanidade, traz uma proximidade que hoje a gente perdeu. Mas esse exemplo de humanidade, esse exemplo de socialização, tem um esporte que dá exemplo disso, que é o rugby. O rugby nós temos, no futebol tem muito que aprender com o rugby, muito, em todos os sentidos, porque existem alguns eventos que todos os jogadores de rugby, e tem alguns clubes, eu falo isso porque o meu filho joga, e os jogadores vão e eles fazem aqueles eventos sociais com as crianças que estão vindo de áreas, né, carentes, né? Tanto que muitos jogadores hoje da seleção de rugby são oriundos de áreas carentes, de comunidades carentes, né? E o rugby dá os jogadores participam um determinado período no mês, 2 dias por mês, eles vão e todos os jogadores têm atividades com as crianças e com os jovens ali. E o futebol não tem isso. Você chama um jogador para fazer, se não tiver... No dia de hoje, antigamente tinha mais, você via antes, inclusive tem várias fotos, jogadores famosos fazendo jogos na várzea, jogos aqui. Hoje dificilmente você vê isso. Seja uma propaganda. A não ser que tenha, exatamente, a não ser que tenha algo por trás. Mas e quando você vê isso, você vê os jogadores antigos, eles se predispõem a fazer. Os mais novos normalmente não querem. É mais difícil. Essa era a parte bem legal mesmo, porque assim, era a única descompressão que a gente tinha. Então você tava cansado, dolorido, né? Tava entregue ali dentro do campo. Mas era aquela hora ali que o único que ficava bravo era o roupeiro, que a gente não saía do campo. Que a gente ficava, é ali que a gente conhecia realmente quem estava do nosso lado. Sim. Era ali que realmente o cara trazia alguma situação de casa. E não é ali que eventualmente você vai falar, porra, esse cara é gente boa, vou passar pra ele. Quantas amizades vou ajudar ele. Com certeza. Né? E, inclusive jogadas. Quando você ia... As comemorações. Algum adversário, assim, pô, nós vamos jogar contra fulano, olha, ele faz isso. E ali, na hora eu nunca esqueço, no caso do Corinthians, tinham 2 jogadores que eles ficavam do lado e apostavam, eu não sei se vai dizer o nome, eles apostavam Coca-Cola com a equipe. Olha, se esse time ganhar, outra. E os rachões, normalmente, o bicho pegava. E pagava dinheiro. Exato. E principalmente quando eles apostavam entre eles, falavam, garoto, você é do meu time, é aquele. Então, e a meninada se divertia, porque eu falo desses porque eles eram muito humanos, eles viam a carência dos meninos que estavam, e isso estimulava. Hoje você não vê quase isso, porque termina o treino, não fica para nada. E eu queria pegar o gancho do que você falou, assim, que lá fora é muito comum eles fazerem isso, tem um dia para isso. Isso é uma coisa que a gente realmente precisa aprender aqui no Brasil. As pessoas, ao contrário de lá fora, que todo mundo vê com bons olhos isso como um incentivo para que todo mundo faça, é engraçado porque aqui no Brasil a gente vê isso de uma forma negativa. Vê como sacrifício. Não só como sacrifício, mas de uma forma negativa. As pessoas olham e falam assim, ele tá fazendo aquilo só pra aparecer. Ele tá fazendo aquilo só pra ficar bonito. Exato. Também tem isso. E lá fora não. Lá fora as pessoas veem realmente como incentivo pra que todo mundo faça. Por isso que eu falei do rugby. No rugby você não tem essa mentalidade. Você tem a mentalidade de doação, sabe? E é gostoso você ver isso. Tanto que você vê meninos carentes ali, num dia você passa um dia inteiro e jogadores de nome, de seleção, participando com a garotada ali e incentivando. Você vê no Instagram, às vezes, até as coisas que as pessoas falam, porque o Neymar, sei lá, doou alguma coisa.
o dinheiro que ele ganha, ele poderia fazer muito mais. Poxa, ele tá fazendo, né? Por que não incentivar isso e olhar com bons olhos? Tem um preconceito, né? Eu falo assim, eu vou até aproveitar e fazer propaganda aqui dos Guardiões da Esperança. Eu faço um trabalho, né, voluntário. A gente vai para as ruas todo mês, tudo mais, ajuda com recurso financeiro também. E você sabe que antes eu não postava, justamente por isso, né? E hoje, de vez em quando, não é nem perto de, né, então, daquilo que eu ajudo, eu posto. Mas, assim, tem a galera que vem falar, você posta só pra aparecer. Já vieram alguns. Mas, por outro lado também, já tiveram vários que, por conta de eu estar postando, falou, me deu vontade de ir também. Legal. Né? E acabam indo, acompanhando, ou ajudam de alguma forma. Então, isso a gente tem que fazer o que o nosso coração traz, cara. Assim, manda verdade, nesse caso. O esporte traz. É olhar pelo ângulo certo. Imagina se, por exemplo, na minha carreira, se eu fosse olhar exatamente as críticas. Sim. Eu não sobreviveria 2 dias. Não, mas hoje hoje em dia, depois do agora eu se consagro, você tinha parado de jogar bola. Antes disso. Molecada hoje? Consagro enterrava. Não é? Imagina. Você ia parar de jogar bola. Com certeza. Redes sociais ali, não, traumatizou, psicológico foi... Sim, não vai mais entrar em campo. Pelo amor de Deus, que eu falei pra você, eu vou escrever um livro desse negócio e vou ganhar dinheiro em cima. Vai ganhar dinheiro? Pô, lógico, aproveita. Negócio, mas é isso, e você continuou jogando... Joguei, continuei, e olha todas as oportunidades que eu tive, as pessoas que eu participei no mesmo elenco, os treinadores... Por falar nisso, pegando esse gancho das pessoas que você participou, até porque eu acho que esse negócio da resenha, de você estar junto, tem um impacto. E você jogou com o Ronaldo Fenômeno, né? E eu acho, aí é achismo, por isso que eu quero saber, que o Ronaldo, apesar de todo o status que ele já tinha, quando ele chegou no Corinthians, ele chegou e foi humilde, vamos dizer assim. Até onde eu sei, quando ele chegou, não tinha muito... coisas especiais pro Ronaldo, sabe? Tipo, era subestimado já, né? Ali ninguém acreditava mais no Ronaldo. Ninguém acreditava mais. Era só uma jogada de marketing, né? Na verdade. Mas o cara era o... prateleira diferente. Prateleira diferente. E o Ronaldo chegou fora de forma, né? Ele veio de cirurgia, tudo mais, não tava treinando, chegou fora de forma. Mas o time, por ele chegar e estar ali na resenha e não sei o que, e verem que ele é um cara gente boa, muitas vezes corriam por ele, né? Ou queriam que ele... Ou torciam mais para que ele tivesse sucesso no Corinthians. Total, Samuel. Assim, o Ronaldo, ele foi um capítulo muito legal dentro do Corinthians e nós mesmos ali duvidávamos que iria acontecer. Mas, cara, ele tá de verdade, uma prateleira muito diferente ali. E o Corinthians é acostumado com grandes nomes, com grandes ídolos ali dentro. A gente cresce vendo eles treinar, participar no vestiário e tudo mais. Grandes competições e tudo. Mas o Ronaldo, ele é um status que, assim, qualquer jogador que tenha jogado junto, contra, ou qualquer treinador que tenha vivenciado o dia a dia dele, ou contra, não tem o que criticar do cara, mas tecnicamente, taticamente, fisicamente. E eu duvido qualquer ser humano com o rasgo que ele tem do joelho, coxa, canela, jogar bola no nível que esse cara jogou. Andar do jeito que esse cara correu dali. Então, assim, a superação dele e a qualidade dele é muito acima, mesmo abaixo. E aí eu falo literalmente, porque tudo bem, eu também tava com meus rasgos no joelho. Mas treinando contra ali, eu gostava muito de fazer a leitura da jogada e tentar antecipar a jogada e tentar fazer, né, o movimento antecipado ao adversário. Eu tentava fazer a leitura do cara, não dava. Vai na parte de finalização, os goleiros, a mesma coisa, a gente ficava nervoso, porque a gente dava um chute, cara, ia lá no ângulo, o goleiro ia, mão trocada, pau, defendia no canto, defendia no outro, a gente falava, caramba, o goleiro tá bem. E o Ronaldo dava um tapinha na bola, ela ia lá na bochecha, devagarzinho, o goleiro se matava pra chegar na bola e não chegava. E aí a gente ficava nervoso com os goleiros. Falava, pô, mas só porque é o homem vocês estão deixando a bola entrar? Para de puxar o saco do cara. E aí, numa conversa mais séria ali, eu lembro eu falando com o Júlio César na época, brincando, tem mais intimidade com ele ali. E aí ele falou, Bruno, não dá, cara. Não dá, porque assim, ele não tem leitura. Você não lê o posicionamento de corpo dele, porque o goleiro antecipa, né? O posicionamento de um pé, o corpo, ele antecipa a jogada, senão ele não chega. E ele falou, não dá. Se você faz um primeiro movimento, ele muda a trajetória. E assim, e ele não é que ele tem uma jogada de reserva, ele tinha 2, 3. Então, você antecipava um lado do passe, ele já girava o corpo e avançava. Você antecipava a corrida dele, ele vinha buscar e vinha para cima, era um desespero.
Então, assim, o cara tinha muito recurso. Mas e tinha isso? Vocês corriam por ele? Porque ele era realmente gente boa? Total, porque primeiro, a parte física dele já não era a mesma de antigamente. Então, você tinha que superar esse obstáculo. O que era o bom dele? Qual que era a característica principal dele? Bola no pé dele ou bola no espaço para ele finalizar. Então, você cria um sistema todo para que o futebol dele defina um jogo, defina um campeonato. Então, o esquema todo era tratado para que os atletas dessem um suporte para que o Ronaldo fizesse finalização. Todo mundo entrava no jogo, lógico, né? Ou senão, o adversário colocou 3, 4 caras nele, perfeito, era o que a gente queria. Usou o Ronaldo taticamente, o outro cara vai lá e define o jogo. Mas eu voltei nesse ponto por conta da resenha, porque assim, eventualmente um cara joga pra cacete, mas é um cara mala, joga sozinho. Aí tem o inverso, né? Aí você tem o inverso. Deixa o cara jogar sozinho, ele tá ganhando pelo time inteiro, né? E jogando contra a classe, isso é vestiário. Putz, o cara é uma mala. Exatamente. Se vira aí. O vestiário fala.